Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias. Todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. Essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar sobre tudo e sobre nada. No ar, Carlos Nuno Granja. Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma emissão do nosso programa Sobre Tudo e Sobre Nada. Hoje com a dupla de convidados residentes Ana Marta Matos e João Barreira, dia 9 de dezembro de 2024. Estamos mesmo no mês de Natal e a aproximar-nos passos largos desse dia tão especial. Esta é a emissão número 184 e estamos também, continuando em números, nos 98.7, a frequência modulada da nossa AVFM. Podem acompanhar também todos os conteúdos, toda a emissão, sintonizando via página da internet em www.radioavfm.net e também aceder à página do Facebook da AVFM e aí acompanhar precisamente o nosso programa e outros também em live streaming, portanto está a passar em direto. Se quiserem acompanhar esse registro audiovisual. Gostaria de enviar abraços muito especiais para os nossos conterrâneos, para todos os nossos amigos que se encontram na diáspora, espalhados pelo mundo, por diversos países, e um abraço ainda mais especial também para as pessoas que nos acompanham e que vivem sozinhas nas suas casas e em que o nosso programa e a AVFM e a rádio em geral é uma companhia que essas pessoas têm. Portanto, muito obrigado por estarem aí desse lado, e não importa onde, se no café, ou então na cozinha, ou no quarto, ou na sala, ou a viajar no carro, pouco importa é que estamos aqui sintonizados uns com os outros, o nosso auditório desse lado e nós aqui a partir dos estúdios da AVFM em direto, como habitualmente à segunda-feira das 22 às 24. Portanto, são duas horas de conversa, poderiam ser mais, muitas vezes chegamos ao fim com aquele sentimento que ainda tínhamos muito para debater, para discutir e para conversar, mas é mesmo assim, são 2 horas, temos que dar espaço a outros conteúdos e é um gosto muito grande estarmos aqui na AVFM e pertencermos a esta grande família, já que estamos também numa época muito especial e que esta época se prolongue por todo o ano, por todos os meses, portanto todos os votos, toda a partilha que possamos dar aqui e a transmitir nós aqui a partir do nosso gesto, da nossa disponibilidade, e desde já agradeço também à nossa dupla de convidados que se disponibiliza quase para ontem em estarem aqui nos estúdios aqui na AVFM. Portanto, um agradecimento muito especial e, portanto, um agradecimento também muito especial a todos os que nos ouvem. Vamos partir para a conversa. Boa noite, Ana Marta. Boa noite, João. Olá, espero que estejam bem dispostos e estejam preparados para avançarmos para esta conversa. Temos muito para conversar e até porque já não estávamos juntos desde setembro. Portanto, na altura vocês, não sei se foi João ou Ana Marta, vaticinaram algo do género. Não sei se ainda este ano estaremos de regresso. Não sei se recordam disso, eu recordo. Não sei qual dos dois, se foi a Ana Marta, se foi o João que disse, mas que se calhar este ano civil, não é? 2024, não estaremos aqui de novo no programa, mas demos aqui a volta e cá estamos, mesmo antes do Natal, para conversarmos. E eu começaria por uma efeméride, que foram os 100 anos de Mário Soares. Ana Marta, o que é que essa data transmitiu a ti? Nós fomos vendo que o Partido Socialista que organizou um evento especial para celebrar esta data. O que é que representou para ti, Mário Soares? Antes de mais, boa noite. Dizer que realmente já estava com saudades de regressar aqui, junto à vossa companhia e de quem nos está a ouvir. É sempre uma honra e um gosto
Estamos muito prestes a entrar, não, já a chegar à data, ao Natal, portanto, nesta época natalícia. Já vamos celebrando, não é? Já vamos celebrando. O tempo passa incrivelmente a voar. Não sei se Já isto- sentes isso? Já sentes? Já Já sinto, tens já idade sinto. para isso? Já não é? tenho Já 4 tens- décadas que me permitem sentir isso. Oh, meu Deus. Não é? Tragédia. Não, mas de facto é sempre uma honra e espero que quem nos esteja a ouvir possa desfrutar deste momento. Dizer que sim, que no dia 7 de dezembro, portanto no passado sábado, celebrou-se o centenário do aniversário, portanto, do nascimento de Mário Soares. Se fosse vivo faria 100 anos. Efetivamente, vários pontos do país, de federações, concelhias e em particular a sede nacional do Partido Socialista, fizeram questão de evocar esta data e de realizar um encontro, portanto, de celebrar não só o facto de Mário Soares ter sido o fundador, um dos grandes fundadores do Partido Socialista, portanto, pouco tempo antes de se instalar a Revolução do 25 de Abril em Portugal, mas mais do que tudo por ter sido fundador daquilo que nós conhecemos como democracia em Portugal. E eu acho que é o mais importante, a democracia, a liberdade e aquilo que ele se predispôs para que, de certa forma, alcançássemos aquilo que hoje em dia vivemos, possamos estar aqui livremente a falar. E, portanto, ele tem várias frases que se associam a ele, desde que é socialista, laico, mas, acima de tudo, prezava muito a liberdade e é isso que inspira a muitos socialistas, mesmo aqueles que não são partidários, e acho que deve ser tido como uma referência para todos nós, independentemente de qualquer questão partidária. João, boa noite. Boa noite aos meus companheiros de programa. É um prazer estar Eu sei que estavas de à volta. espera que a Ana Marta prolongasse ainda mais o. Não, enfim, teria Não estarias tão. se calhar, teria certamente para Não sei, estou a perguntar porque Eu vou eu só acho que fazer senti aqui isso. um Estavas à espera parênteses de... muito rápido, peço que o João me perdoe, porque já agora só Esqueceste? Não, Ah, apenas ok. particularizar, naquilo que diz respeito à Federação de Aveiro, foi também Assinalada. assinalado com o nosso Congresso Exato. Federativo e com a instalação dos órgãos, particularmente do órgão que represento, que é ser Presidente da Federação das Mulheres Socialistas de Aveiro, e, portanto, ocorreu neste dia emblemático, foi uma coincidência e para mim teve um significado ainda mais especial, e peço desculpa por isto. João, isto é uma honra esta para nós, não é, parte. João? E É uma eu- honra, é estamos uma aqui, é uma honra para Claro nós que sim. também. E eu até Não, agradeço, mas foi porque um afinal momento muito veio-me feliz. dar razão, eu estava à espera demais. É isso? Era isso? Decidi Foi contida, foi particularizar, contida. não estava para o fazer. Ok. Bom, dizer que é ótimo estarmos de volta, estar convosco num convívio deste programa sempre estimulante, que nos permite entrar em contacto com o auditório, que eu espero que esteja connosco e que esteja a ter prazer em nos ouvir. Estamos, de facto, comemorou-se, de facto, o 100º aniversário de nascimento de Mário Soares, e Mário Soares, para mim, foi um símbolo, foi e será um símbolo principalmente da liberdade, porque ele tinha um amor profundo pela liberdade, demonstrado durante toda a sua vida. Ele era um homem de ideias, um homem de cultura e um homem também muito de tolerância, que é coisa que se vai vendo muito pouco hoje em dia nos meios políticos e nos meios governativos e oposicionistas, enfim, há toda uma crispação e um melindre às vezes por coisas, enfim, que não justificariam tamanho melindre, mas Mário Soares sempre foi um homem de ideias que as defendeu com força, com firmeza, com convicção, mas sempre tolerando quem pensava de forma diferente dele, fazendo, digamos assim, arranjos políticos ou acordos políticos quando tinha que fazer, mas sempre fiel às suas ideias. E recordo que, por exemplo, o Mário Soares sempre negou aliar-se à esquerda do PS, coisa que ultimamente é o que mais se tem visto. Portanto, Mário Soares tinha uma linha lembro-me dos célebres debates televisivos com Álvaro Cunhal, que eram debates que paravam o país e que valia a pena, de facto, serem vistos e ouvidos, porque eram dois grandes estadistas, dois homens com uma estatura, de facto, de grande nível, que se respeitavam, mas debatiam ideias com
com firmeza, mas de facto o Mário Soares nunca se virou para a esquerda do PS para fazer qualquer tipo de coligação ou aliança, coisa que o valha. Portanto, a atual geringonça sempre foi negada, sempre foi, digamos assim, sempre foi fechada à porta a um acordo desse tipo por Mário Soares, e eu acho que aí o atual PS se afasta bastante daquilo que foi Mário Soares, e nomeadamente neste grande paradigma. Não digo que Mário Soares se assustasse se visse o atual PS, mas certamente que discordaria de muitas das posições que o atual partido tem tomado, nomeadamente no âmbito que acabei de referir. De resto, é um ícone da democracia portuguesa, foi um homem que garantiu ou que evitou a sovietização do 25 de Abril a quando do 25 de Novembro. Portanto, o 25 de Novembro, como eu já li há dias, não sei já em que jornal, foi uma luta da esquerda contra a esquerda, porque foi, digamos, o Partido Socialista, nomeadamente com Mário Soares à cabeça, e juntamente com fações militares, não é? que de facto evitou que a nossa democracia pós-25 de Abril pudesse eventualmente ter descambado para passarmos a ser um país, enfim, mais um satélite do antigo Pacto de Varsóvia. Dito isto, obviamente que eu também, pessoalmente, não sendo enfim, da área do Partido Socialista, tenho que agradecer de facto a Mário Soares, porque ele deu um contributo inigualável para aquilo que somos hoje enquanto democracia. Eu ia fazer uma pergunta assim, será que daqui a uns anos também vamos estar a falar de alguém, como estamos a falar hoje de Mário Soares, a celebrar ou assinalar os 100 anos... Quer dizer, não estou aqui a falar. Pode haver alguém que chegue aos 100 anos, um político que chegue aos 100 anos, estejamos a celebrar em vida. Mas num contexto assim, num cenário parecido, podemos estar a falar, dizer que Mário Soares foi realmente um estadista. Foi um estadista, como teria sido, certamente, e foi enquanto viveu o Francisco Sá Carneiro e até o Freitas do Amaral. Freitas do Amaral, sim, o Freitas do Amaral, o outro, esquece-me agora o nome do CDS também, que foi vítima da queda da avioneta. Amar da Costa. Amar da Costa, Adelina Amar da Costa. Portanto, foram de facto estadistas e o que de facto me faz ficar um pouco pessimista e responder negativamente àquilo que tu perguntas, portanto, no sentido de se eu acredito que daqui no futuro, num futuro mais ou menos longínquo, estará o país a celebrar o 100º aniversário do nascimento de qualquer dos outros pais políticos. Eu acho que não. Acho que não, porque eu acho que eles estão longe de ter a estatura que esses políticos tiveram. Também achas isso, Ana Marta? Ou se calhar também estamos aqui a fazer um jogo qualquer que não faz sentido. Os contextos certamente que serão diferentes e desejo que não estaremos a regressar no tempo e voltar a viver tempos de ditadura e de repressão como aconteceu há cerca de 50 anos atrás. No entanto, existem várias figuras, e se formos a falar em termos políticos, atuais, creio que existem algumas, estou-me a lembrar de uma, por acaso é também associada ao Partido Socialista, mas o António Guterres. Que é o António Guterres, naturalmente, e portanto que certamente será também lembrado no seu centenário. Dizer que concordo, há um aspecto muito interessante que o João frisou e que estou absolutamente de acordo e que fez muito bem partilhar connosco, que é de facto o espírito de liberdade de Mário Soares permitia que ele também respeitasse essa diversidade de opinião do próximo, e portanto nessa medida eu acredito que na conjectura atual Mário Soares entenderia e respeitaria também as posições tomadas no PS, eu acho que ele até se divertia, com a questão da geringonça, portanto a mentalidade dele tenho a certeza que permitiria isso. Gera uma confiança também, não é? Que ele tinha num jogo político, ele próprio se divertia com a oposição. Base há aqui uma referência, desculpa Ana Marta. Sim. Há aqui uma referência de António Barreto que diz: há uma votação no secretariado do PS, 6 são a favor da adesão plena, 14 ou 15 não. E ele concluiu: este é um dia histórico a favor da adesão plena.
Portanto, diz do político que, portanto, via as coisas sempre de uma forma positiva. É verdade, e eu acho que também isso contribuiu para a sua longevidade, porque ele realmente mantinha-se ativo, era uma pessoa muito positiva. E uma pessoa muito culta também, que apoiava a animada, cultura. Não é? E, portanto, todas vezes passou por imensas coisas, portanto, não houve, passou nos seus tempos de exílio e quando foi perseguido pela PIDE. Portanto, Esteve preso também. Exato, e no exílio. Dizer que é incrível como é que uma pessoa conseguiu, pelo menos, alcançar esta longevidade, pese embora todas as adversidades, e acho que é muito interessante o facto de ele se ter mantido, até porque foi candidato às presidenciais e manteve-se ativo durante muitos anos na vida dele, e eu acho que isso foi também Sempre o segredo ativo. para a sua longevidade. E o filho João Soares dizia que, quando o ia visitar à prisão, que ele não temos que mostrar tristeza, nem que estamos aborrecidos, porque isto é dar-lhes ânimo a eles. E ele, então, o filho dizia que ele estava sempre bem disposto e sempre positivo perante as situações mais desfavoráveis em que ele se encontrava. Sim, e convenhamos que também tinha uma estrutura familiar que se calhar muitos políticos e outras pessoas, o cidadão comum, não têm. A mulher dele, Maria Barroso, que também é um ícone para o Partido Socialista, para homens e para mulheres, e que também acabou por ser fundadora deste partido em abril de 73. Era um grande pilar familiar também. Era um grande pilar familiar, e eu acho que isso também, obviamente, que essa felicidade, portanto, Uma grande senhora, não é? Que essa felicidade que eles tinham enquanto casal e respeitando a independência mútua, até porque eles não convergiam sempre, mesmo quando foi a questão da fundação do Partido Socialista e eles estavam reunidos na Alemanha, a Maria Barroso também se encontrava e ela, na altura, foi o único elemento, creio eu, que votou contra a fundação do Partido Socialista, naquele conjunto até maioritariamente masculino. Estava receante de ser feito, disso ser feito. O que depois, com a votação e eles, portanto, avançarem com a ideia, ela acabou por ceder e disse, ok, vencida, mas acompanharei a causa, e depois disso teve contributos muito interessantes na sociedade civil e no partido. Uhum. Ela estava com medo de perder a presença do marido quando já não tinha. Portanto, se calhar a situação era outra. Ela estava a prever. Também deve ter passado por muitos momentos de sofrimento. Claro que sim. O que eu acho de facto é que o Mário Soares autoestimulava-se, não é? Portanto, e aí talvez ele tenha tido sempre a chama para ir vivendo sempre. Uhum. Ele tinha sempre, ou seja, os seus princípios e as suas convicções, ele tinha sempre o objetivo de alcançar, queria sempre mais, era um homem que punha de facto, sem dúvida, visava, digamos assim, o país e a melhoria do país e, portanto, desprendido em relação à sua pessoa. É evidente que disseram que ele tinha uma estrutura familiar, assim, que o permitiu, eu diria também, juntaria uma estrutura económica também, que permitiu que ele tivesse, digamos assim, esse desapego, essa despreocupação, entre aspas, não é? com a família, e, portanto, se pudesse concentrar toda a sua energia naquilo que eram, digamos, os seus objetivos e as suas lutas políticas. Ainda bem que assim foi para o país, porque de facto ele teve como disse, uma intervenção decisiva, nomeadamente no 25 de novembro, e que essa foi, enfim, marcante e vai ficar para todo sempre. Histórico, sem dúvida. Sempre. João e Ana Marta, vocês, deste tempo que não vinham aqui a estúdio, portanto muita coisa aconteceu, e um dos grandes acontecimentos no mundo foi a eleição de Trump nos Estados Unidos. Nós fomos falando aqui, em setembro falámos até nisso. Já falávamos quase um ano antes. Pois, falámos aqui, foi importante, e portanto culminou nesse sentido, e já agora vamos ligando com as aparições de Trump, a constituição da sua equipa, a tal administração de Trump, que a administração de Trump é que nós vamos ter para os Estados Unidos, mas também a intervenção dos Estados Unidos no mundo, e neste fim de semana tivemos a presença precisamente de Trump em Notre-Dame? Na reabertura da Catedral de Notre-Dame, em que ele também se encontrou à margem com Macron e com Zelensky. Eu gostaria que comentassem o que é que veem, o que é que perspectivam relativamente à eleição de Trump e o que é que será o mundo
durante a sua administração. E já vendo também que ele se encontrou com o Macron e com o Zelensky, que uma jogada também política que foi muito apreciada e muito, muito elogiada de Macron, mas que Trump no dia seguinte já foi também atirando algumas questões para o ar que se calhar também fazem pensar se ele não vai deambular um bocadinho ou se vai trazer o efeito surpresa ou se realmente o que vai acontecer é aquilo que se conta dele. Ana Marta. Não, de facto, eu acho que acabou por ser algo bonito de se ver, por assim dizer. Aparentemente está ali numa tentativa de sintonia com a Europa e com aquilo com aquilo que preconizamos. Apreciaste também. Mas, de facto, vindo da parte de Trump, e não sendo nenhuma expert na análise da política americana já é. externa, diria que isso não foi um show-off, por assim dizer, portanto, ali algo improvisado, para o momento, portanto, para o registro, portanto, os verdadeiros interesses dele e as estratégias não passam por aí necessariamente. Até porque a França está a viver um mau momento. Já vamos falar agora. Portanto, parece-me que isto que ele foi lá fazer foi um mero proforma. Acho particularmente curioso é o facto de ele ter aproximação com Putin e depois estar ali num contexto com Zelensky. Isto acaba por fazer um bocado de confusão para quem está em casa e vê estas coisas. João. Ele prometeu acabar com a guerra, só fazendo a ponte é que se consegue. Não se sabe só é falando como. com ambos. Imagina, não se sabe é como é que ele vai acabar com a guerra Pois, e com a fome. nem se vai. Claro. Não vos parece que vai ser mesmo a cedência de territórios da Ucrânia? Eu acho que é inevitável. À Rússia? Parece-me que sim. Parece-me que vai haver, se calhar não tanto quanto a Rússia pretenderia, e é isso que também que eu espero. Mas Hoje as notícias já falavam nisso. Mas eu acho que vai ser, acho que a Ucrânia não vai ter grande alternativa a não ser, de facto, ceder. Se não todos e a não entrada na NATO também. Que era e a não entrada na NATO. Sim, até porque a NATO também está um bocado posta em causa. O Trump já vem dizer que... Também hoje veio com essa... que é preciso que respeite os Estados Unidos. Passam a contribuir com aquilo que está, então eles saltam está fora. previsto, ou então eles saltam fora. Portanto, da NATO, e se eles saltarem fora... Aquilo que eu estava a perguntar, a imprevisibilidade de Trump é um bocadinho também a previsibilidade. Eu acho que a imprevisibilidade é aquilo que nós não queremos que aconteça, não é? A imprevisibilidade é aquilo que nós receamos, não é? Aquilo que nós Exatamente. estamos à espera que não sabemos o não que é, queremos mas que seja. mesmo sem saber o que é, não queremos que se materialize. Agora, o que eu acho realmente é que o Trump... há uma coisa que eu acho que o Trump não vai ser, digamos assim, aquele bicho de 7 cabeças que eventualmente se poderia, ou seja, aquele da Mastora. Achas que vai ser um Trump mais moderado nesta administração? Eu acho que ele vai pelo menos, estou convencido tentar que ele vai tentar gerir equilíbrios, porque se ele for, digamos assim, se ele for mais um peão a desequilibrar o já de si desequilibradíssimo mundo em que vivemos, então isto realmente não vai ter retorno e seria muito grave. Eu espero que ele... Mas ele está pronto para afrontar a China, por exemplo. Sim, mas vamos ver até que ponto. Vamos ver até que ponto, ou se isso também é muito mais retórica do que outra coisa. Estou a falar na guerra comercial, porque o resto, se calhar, vão tentar... Sim. A guerra comercial... Ninguém tem interesses nesse sentido. A guerra sentido. Comercial, eu acho que sim. Mas eu espero que os muitos assessores, enfim, e nomeadamente os assessores militares que ele tem, e os conselheiros militares, que consigam refriar alguma da sua impetuosidade irresponsável, não é? Portanto, que ele, de certa forma, que ele vem assim por impulsos, não se sabe muito bem de onde, e ele, se não for, digamos, moderado pelo seu entourage, se ele não for moderado, ele corre o risco de, de facto, ele descambar para atitudes com consequências, se calhar pouco aconselháveis. O que eu acho em relação à presença dele na reinauguração da Catedral de Notre-Dame, acho que foi uma jogada diplomática, enfim, ele também foi convidado, não é? Portanto, ele simplesmente aceitou o convite que lhe foi endereçado.
O Macron necessita de aparecer, enfim, nestas situações e com os poderosos do mundo com o pão para a boca, porque o Macron está em vias de, enfim, está na corda bamba, digamos assim, não é? Ele e infelizmente toda a França, e se calhar com toda a França a Europa, portanto isto acaba por ser tudo demasiado perigoso e até esta instabilidade em que se vive, juntando ainda os problemas também da Alemanha, que são os dois grandes pilares depois da saída do Reino Unido, são os dois grandes pilares da União Europeia, que passa a ser impensável sem eles. E, portanto, tudo isto está demasiado confuso e eu acho que imprevisível. Acho que é difícil alguém nós podemos ter opiniões, podemos ter, enfim, a nossa sensibilidade, mas saber como é que este novelo se vai desenvencilhar, portanto, como é que tudo isto se vai desenrolar, acho que ninguém consegue neste momento, está de tal maneira imprevisível que é muito difícil realmente. Afinal, ficamos todos com saudades de Angela Merkel. Não será tanto assim, aquela estabilidade que ela ofereceu? Sim, mas ela ofereceu também cedendo muito aos russos, não é? Portanto, isso vê-se com a questão da dependência energética relativamente à Rússia, não é? Portanto, todos esses contratos que foram assinados com a Rússia e que puseram a Rússia numa situação, digamos assim, preponderante em termos de poder... E convencida de poder pôr e dispor de um abastecimento energético à Europa, ora isso é uma dependência poderia brutal, depois manipular toda a Europa, não é? Exatamente. A partir daí. As tais sabotagens às condutas, não é? Subaquáticas, portanto tudo isso pode pôr aliás, até a própria internet, né? Os cabos submarinos que se forem sabotados, ficamos sem internet, e ficar sem internet no mundo de hoje é parar tudo. E Ana Marta, a Alemanha e a França também nesta situação, a França e a Alemanha também, já com a questão da extrema-direita que está, mas está mais implementada em França, portanto poderia esta dificuldade de Macron pode impulsionar uma ascensão mais categórica de Le Pen. Eu, perante a situação da Rússia também, porque Trump afastando-se desse apoio à Ucrânia, a Europa também fica sem meios mas a verdade é que esta guerra é na Europa, não é? Portanto, está a acontecer no nosso espaço, e agora também acrescentamos esta instabilidade no Médio Oriente e vamos acrescentar mais o que aconteceu na Síria. Portanto, exatamente. Com Bashar al-Assad e a família conseguirem o exílio em Moscovo, na Rússia. Após 14 anos, creio eu, de ditadura, sim, por assim dizer, não é? De 24 anos, foram 24 anos. Sim. E 11 anos ou 14 de guerra civil, portanto 500 mil mortos, são meio milhão de pessoas. Esse acontecimento também é algo que nos deixa expectantes sobre aquilo que aí vem. Estão a acontecer várias coisas ao mesmo tempo, em vários pontos distintos, desde a questão da Ucrânia, portanto, em Israel, agora a questão na Síria, portanto, o coração da Europa também a ser, de certa forma, fragilizado. Falo o coração da Europa, Alemanha e França, e depois o Ocidente, os Estados Unidos, com esta vitória de Trump, que eu confesso que sabia que a tendência dos americanos não seria votar numa mulher, ainda por cima uma mulher de cor, mas tinha alguma esperança, porque achei muito interessante aquilo que foi feito pela Kamala e vez que desapareceu e depois, somado ao facto de Trump estar envolvido em tantas polémicas judiciais, mas depois obviamente que outros fatores também acabaram por explicar esta questão da vitória de Trump, desde a questão económica, também os apoios que recebeu de pessoas influentes, portanto, como o dono da Tesla e entre outros, e portanto isto tudo acaba por configurar negócios também associados, configurar um cenário que nos deixa apreensivos relativamente ao que aí vem. Eu não estou tão otimista relativamente a uma possível atitude mais apaziguadora da parte de Trump, como referiu o João. Acho que são tempos, mais uma vez, de fragilidade e de alguma imprevisibilidade, portanto, e que irá afetar necessariamente a Europa. E, João, ia dizer alguma coisa? Não sei se... Não, ia só dizer que a Síria, obviamente que foi... Vou passar para ti esse assunto também. Sim, sim. Que foi, sim, rapidamente, que foi libertada, enfim,
do regime despótico em que vivia. Mas pode ir para outro, não é? No Afeganistão não se resolveu. Era precisamente isso que eu ia dizer, não é? Portanto, agora vamos ver, porque agora é uma grande incógnita como é que vai ficar a Síria, não é? Porque a Síria A Rússia abandonou. a Rússia abandonou, portanto, a Síria é uma manta de retalhos étnica e uma manta de retalhos também religiosa, portanto, há ali uma série de grupelhos armados e grupelhos apoiados por Estados. Israel já está também Israel, ali subiu, os Estados Unidos também a bombardear já a Turquia alguns também a pontos. marcar posição, portanto, A Turquia que lhe interessa também muito mais diretamente. Vamos ver como é que vai ficar, digamos, a situação na Síria, que também é tudo menos previsível. Portanto, obviamente que há uma alegria incontida da população, porque de facto se livrou, digamos assim, de um ditador e de um déspota, mas vamos ver como é que vai evoluir e se realmente esta alegria efusiva da população vai ter correspondência num regime que permite alguma estabilidade e alguma reconstrução. E a Rússia, com o desgaste de guerra, não consegue, de facto, acompanhar e sustentar o regime de Bashar al-Assad. Eu devo dizer que me surpreendeu o facto de o regime de Assad ter cedido de forma tão, digamos assim, tão passiva, tão sem aparentemente tão fácil, tão rápida e tão fácil e com uma passividade quase total da parte da Rússia. Portanto, de facto surpreendeu-me. Deixamos apreensivos. Porque a Rússia é digamos, um país que tem mostrado, de facto, no campo de batalha da Ucrânia, tem mostrado pujança, tem mostrado... Mas com muitas perdas também, sempre, parte a parte, como é lógico, é uma guerra, sim, não é? Mas vai progredindo, vai ganhando a guerra, isso já é reconhecido, inclusive, nos meios ocidentais, vai ganhando posições, vai conquistando mais e mais, paulatinamente. Normalmente também é quase um Golias contra um David, não é? Sim, quer dizer, mas vai mantendo, quer dizer, mesmo com os apoios tecnológicos de armamento do Ocidente, vai conseguindo manter algum ascendente sobre as forças ucranianas e, portanto, até que ponto é que, digamos, é profundo o poder bélico da Rússia, isso nós não sabíamos. Agora, esta constatação, de facto, desta cedência da Rússia na Síria, portanto, e este baixar, digamos assim, de braços, ou este permitir, esta permissividade, pode fazer-nos pensar que, se calhar, o poderio bélico da Rússia não será assim tanto quanto se possa pensar. Uma coisa é certa, nós quando falamos no poderio bélico da Rússia temos também que ter em conta, se calhar a Síria não justificava, mas em palcos maiores temos de ter em conta os seus aliados, que esses sim serão poderosos, não é? Estamos a falar... Coreia do Norte serão poderosos, nomeadamente quando todos juntos, não é? Se calhar isoladamente nem tanto, mas se falarmos num poder do Irão, num poder da Coreia do Norte, num poder da Rússia, todos conjugados. E da China também. E a China, porque a China então, é um colosso, de facto. Aí, digamos que aí, de facto, há que ter em conta todo esse, não a Rússia, mas esse bloco, não é? Que é um bloco anti-ocidental, digamos. Já agora de uma forma mais ou menos explícita já. Fui ver as condecorações que Bashar al-Assad recebeu, por curiosidade, no mundo, e chegou a receber das mãos de Lula no Brasil, acho em 2010, 2011. Pois. É curioso. Não deixa de ser um déspota, não é? Porque é um tirano, não é? Pois. Mas, já vou dizer. Ok. Podemos falar não, é uma curiosidade. Podemos falar sobre o Lula e não sobre é? o regime brasileiro. Não, foi uma curiosidade. Também tem apenas, pouco democrático, na minha opinião, mas enfim. Porque de facto é um tirano, sempre foi. Mas também, se não me engano, até noutros países também. Se não me engano, não. Sim, foi sempre um tirano. Aliás, ele democráticos utilizou também, com armas regimes químicas democráticos. contra a sua própria população. Sim, portanto, está tudo dito, não é? Isso está claro que isso é difícil. Mas vamos ver como é que vai correr o mundo. Ele que está tão estranho, se calhar sempre foi estranho, sempre houve guerras. Sim, mas está agora, eu penso que está num pico de facto eu acho já não falamos tanto nos conflitos em África, que eles continuam, e se calhar desvalorizamos tanto. Estes últimos 4 anos, se me permitem, de caminho de 5, portanto, desde que iniciamos a pandemia e agora com no rescaldo da pandemia entrarmos, digo, o mundo em conflitos, nós ainda não tivemos tempo para digerir todas estas questões que se somam depois também a intempéries a nível
de causas naturais e portanto, que acontecem na natureza. Portanto, isto tudo somado, eu estou aqui a pensar que neste dia de tempo houve também aquela questão ali em Barcelona, portanto, Barcelona não, em Valença, e portanto estas coisas, nós estamos aqui a falar de guerras, houve uma pandemia, como eu disse, e portanto estes conflitos meteram-se logo a seguir à pandemia, ou ainda na pandemia, mas depois estamos aqui a falar de situações que o homem não tem, ou pouco tem de controle sobre a natureza, que também deixam sequelas muito grandes e que, se calhar, essas sim podiam ser muito mais evitáveis, porque os conflitos nós já sabemos que acabarão sempre por, de alguma forma, existir, é quase inevitável, mas na questão da natureza existem coisas que o homem podia evitar ou tentar antever e precaver, e isso não está a acontecer, e também acaba por mexer connosco. Eu pelo menos falo por mim quando vi essa questão, portanto, em Valência. Deixa-me só dizer que não só as guerras nos fazem esquecer um pouco, ou passar para o segundo plano, essa preocupação ambiental, pelo menos deixa de estar digamos, na frente das notícias e na frente das preocupações diárias dos países, como agrava fortemente, não é? Porque se há coisa que vai poluindo o mundo, nomeadamente os mares, é a guerra. E contribui, de uma forma tremenda. Tal não é? como contribuiu também, de certa forma, a pandemia, não é? Em algumas coisas. Sem dúvida, quer dizer, mas as guerras são tremendamente poluidoras, nomeadamente os mares, os mísseis nos mares, os mísseis balísticos que são testados nos mares. No mar do Japão está carregado, a Coreia do Norte está, enfim, sistematicamente a fazer testes no mar do Japão. Portanto, ou seja, os oceanos estão a ser... As partículas que se libertam... E que não se sabe sequer depois quais vão ser as consequências daquilo e durante quanto tempo. Não é? Portanto, estamos a pôr em causa, de facto, toda a estabilidade ambiental do planeta e infelizmente, as guerras não só fazem, digamos assim, passar para o segundo plano essa preocupação, como a agravam fortemente. Mas, enfim, haveria muito a dizer sobre isso quando se vê, quando eu passo por indústrias que debitam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chaminés a debitar fumaças incríveis durante 24 horas por dia. Quer dizer, e a preocupação ambiental não chega a essas situações, quer dizer, não há coragem política perante o grande poder económico, essa é que é a verdade. Isto estou a falar de Portugal. Uhum. Para falar em Portugal, vamos voltar, vamos regressar. Não sei se têm acompanhado, não sei se também se são habituais leitores de jornais. Ana Marta, João? Eu costumo ver as notícias nos jornais eletrónicos e em papel os jornais locais. Tem acompanhado a dificuldade, por exemplo, da revista Visão, dos jornais em si, globalmente. A digitalização estão mesmo no limbo, estão Foi o Jornal na corda Notícias, bamba. Aqui há tempos também, Sim, do grupo Trust News. Portanto, estamos a falar desta decadência que está quase a engolir os jornais, e tu falas os jornais não sejam só em papel, mas também os jornais online. E isto para falar porquê? Porque relativamente ao que se passa no mundo, por exemplo, o New York Times, estamos a falar de escalas maiores, como é lógico, mas já há, fazendo aqui um estudo e reduzindo as escalas, estamos a falar de um comparativo, nós temos o New York Times com 11 milhões de subscritores, e o The Guardian, por exemplo, que já ultrapassou 1 milhão de subscrições pagas. O El País, aqui ao lado, não é? Em Espanha, com 374 mil subscritores. O Le Monde ultrapassou 500 mil em 2021. Ou o Financial Times, que já tinha há um ano 1,3 milhões de assinantes digitais. Em Portugal, por curiosidade, o jornal que tinha mais assinaturas digitais era o Público, com 51.299, portanto, subscrições. Portanto, juntos, o Público, o Expresso, o DN, JN e Sábado, aqui estes, no último trimestre estávamos 106 mil juntos, o que quer dizer que mais cedo ou mais tarde
O que é que se prevê é O que que quer dizer que não se lê jornais em Portugal. não se lê jornais em Portugal. É essa a questão. Essa é que é a grande conclusão. depois E é também preocupante porque estamos a falar de jornalismo. Se as televisões se aguentam, porque cada vez temos mais canais, não é? Porque tem uma projeção muito diferente, não é? Mas os jornais, a imprensa escrita tem esta tendência As e é muito pessoas preocupante. Queria que comentassem As isto. pessoas têm consumido mais conteúdo Nas redes de sociais e por aí fora. sociais, que podem eventualmente ter notícias ou não, do que livros, do que jornais. Era o que eu estava a dizer há pouco, jornais em papel. Ao fim de semana costumo comprar, mas sou subscritora de pelo menos um jornal a nível local e recebo a edição em papel, mas por norma procuro ver também em termos digitais as notícias, portanto isto acaba por ser quase a tendência, se calhar, de muita gente. Agora, o não ler, o não adquirir, o não ver, E não isso pagar. ou não pagar, exatamente porque tudo acaba por ter um preço, obviamente que há um trabalho adjacente e que merece ser pago, obviamente que isso torna muito mais complicada a situação e sobretudo no seio dos jornalistas, a quem eu sou solidária porque realmente são tempos difíceis e particularmente aqui em Portugal que se vive, não é, para eles. E depois vem aquela situação também, não sei, concordo relativamente à proposta do Governo de, já agora a Ana Marta podias comentar e depois passamos para o João, acabar com a publicidade na RTP. Como é que viste este anúncio? Eu pessoalmente acho que não Ou esta devia, proposta? não devia de haver essa ingerência a esse nível. Mas lá está, não sei qual é o objetivo em concreto, confesso que não sei qual é o objetivo em concreto dessa medida, mas acho que se calhar há determinadas ingerências que não devem ser cometidas. Eu tenho uma ideia, mas ou que seria a ideia do Governo, mas, João. Bom, assim à partida... Mas falava da independência da televisão em si, na independência, não é? Não está dependente de... Sim. Pois, não está dependente... Mas fica dependente do Estado, depois. Pois, essa é que é a grande dependência, a dependência do orçamento do Estado. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu já disse várias vezes, eu por princípio sou contra proibições. Eu acho que as coisas acho que deve ser, digamos, as pessoas devem ser livres de tomar as pessoas e as empresas, e depois as suas decisões e as suas estratégias, e depois beneficiarem ou sofrerem com as consequências delas. E, portanto, aí vão ajustando os seus comportamentos. Agora, neste caso, eu penso que, de facto, a RTP, sendo ela, digamos assim, uma beneficiária de uma grande parte do seu orçamento que advém diretamente do Orçamento de Estado, nós podemos ver a coisa sobre outra perspectiva, sobre outro prisma, que é o seguinte: as televisões, digamos assim, competidoras no mercado, as privadas, podem argumentar, e argumentam. Então, mas a RTP é a grande beneficiária do Orçamento de Estado, e está ainda assim é financiada e ainda nos faz concorrência no mercado publicitário. Portanto, há aqui, digamos assim, uma lógica de raciocínio que também pode ser, digamos assim, entendida. Que é duplamente beneficiada. Que é duplamente beneficiada nesse sentido. E é uma lógica que faz também ela algum sentido. É lógica mesmo. Portanto, eu acho que, de certa forma, não me chocou assim tanto sob esta perspectiva. Na medida em que, se de facto a RTP, como disse, é a grande beneficiária dos orçamentais do país, depois deve, enfim, deixar a fatia da publicidade para os concorrentes privados, esses sim, porque esses vivem muito mais desamparados, enfim, muito mais entregues a si próprios. Eu não diria totalmente, porque também recebem injeções. Sim, e depois tem Também recebido ao longo dos tempos. Também recebem. E sobre os jornais? E já agora, por falar em independência, a falta de independência é notória. Não é? É notória e eles, de facto, são, eu penso que quase... Às vezes basta um telefonema. Posso generalizar que todos eles são, enfim, dependentes mesmo, porque também dependem do dinheiro que lá chega. Claro, basta às vezes um telefonema. Mas isso é que é lamentável. Exato, claro que é lamentável. Aí não precisa de regulação nem de legislação, é uma questão de ética. A questão da ética depende. Os deveres deontológicos dos jornalistas e a independência. Mas acontece, mas há muito reuniões, não faltam reuniões e almoços e por aí fora. João, e sobre os jornais?
És leitor e, Sobre portanto, os jornais sempre gostei de enfarruscar as mãos. aí compras em papel. Desde muito novo, aliás, eu posso dizer que eu, grande parte da minha Adolescência. do vocabulário que tenho hoje, do facto de não dar erros ortográficos, devo muito digamos, ao meu instinto devorador de jornais desde os 10 anos, 11 anos. Eu corria para os jornais, jornais desportivos. Porque na altura era aquela, um miúdo, Sim, era um claro, miúdo, estavas mais- corria para os jornais desportivos e comprava-os e depois devorava-os enquanto não os lia. E lembro-me na altura que havia grandes jornalistas, estou-me a lembrar, por exemplo, do jornal A Bola, que tinha jornalistas como o Vítor Santos, como o Homero Serpa, como o outro, que me esqueço do nome, que cobria as etapas da Volta à França, que faziam, digamos assim, um enquadramento dos artigos jornalístico da matéria que iam dar, em que Mas faziam... como se fossem histórias. Como se fossem histórias. Portanto, se a etapa fosse de Valência, não sei onde, eles faziam um estudo sobre Valência, apresentavam toda uma... Passavas a conhecer o mundo também. Passava a conhecer o mundo, exatamente, passava a conhecer o mundo através de jornais desportivos, que eram diferentes, completamente diferentes do que são hoje, não eram diários, eram trissemannários. E, portanto, desde essa altura que gostei. Ainda hoje gosto. Hoje também já vou lendo alguns, de facto, na internet, mas gosto muito mais de os folhear. E um jornal que gosto de ler é o Público, realmente. Os outros, o Público e um semanário, o Expresso, o Sol, Novo Sol. Portanto, vou alternando, mas o Público sim, e é por aí. Olha, eu era adolescente e comprava tudo, então ao domingo, sábados e domingos, e agora é mais ao sábado e ao domingo. Comprava, eu era o Comércio do Porto, 1º de Janeiro, o Jornal de Notícias, e sonhava sempre um dia ser colunista num jornal. Ainda não conseguia, não sei porque os jornais Mas locais foste já... outras coisas também Claro. boas. Está a tempo. Sim, ainda vamos sempre a tempo, nunca sabemos o futuro. E as bandas Mas desenhadas também, achava as piada, coleadas, sim. aquelas bandas desenhadas, enfim, lia isso tudo. Achava piada. Lia isso tudo, tanto quanto o orçamento familiar permitia, não é? Claro que sim. Claro que sim. Acham que discutir nomes para a Presidência da República é muito cedo? Não. Eu respondi antecipadamente, peço desculpa. Augusto Santos Silva diz que é muito cedo. Ponto. Foi assim que ele... Não acho Ponto. que seja assim tão cedo. Quando foi Jorge Sampaio, ele antecipou mais ou menos, creio eu, em fevereiro do ano que antecedeu Foi um as ano e eleições. qualquer coisa, sim. Anunciou firmemente a sua candidatura, portanto não diria que seja assim tão cedo. É que ainda temos antes as autárquicas, não é? E os partidos têm que se alinhar. Não é? Na minha opinião, não é cedo. E acho que podem Quer dizer, antes e que já não é um ano, que as autárquicas vão ser simultaneamente. Em outubro, não é? No próximo ano, vão ser em Certo, outubro. Portanto, certo. já é ainda menos... falta menos de 12 meses, claro. A Ana Marta já está a preparar o terreno. não estou de todo. Compreendo Não estou de para os todo. partidos não seja tarde. Para mim, enquanto português, é cedíssimo. É muito cedo. Temos muito mais em pensar e devíamos pensar muito mais e muito menos Em que nomes é que... os putativos presidentes que vão ser eleitos daqui a 1 ano e meio ou 2 anos. Eu acho que o país só perde tempo com isso. Não pode. É por isso que nós não andamos sempre preocupados com estas coisas, não nos preocupamos com aquilo. Mas as televisões que têm devemos discutido preocupar. bastante sobre... Claro. E entrevista, António Esse é o José Seguro já problema. se alinhou, Augusto Santos Silva Esse é o problema. e Mas porquê é que o estamos Almirante, não a é? reduzir Portugal a essa questão? Nos Estados Fala-se Unidos sobre e muita coisa, porque é o que se fala. nos Estados Unidos e noutros países, mais do que 12 meses antes, já se discutem as presidenciais. Porque é que Portugal pode ser diferente e não se discutir as presidenciais um ano antes? Eles depois lá não têm vejo- o primeiro-ministro, não vão vejo poupando, porque é que- Mas eu acho... não têm as legislativas. Mas eu diria que nós precisamos, temos que ser diferentes, porque nós temos um país por organizar, nós temos um país por resolver, nós temos um país completamente desorganizado, em que os serviços públicos são o que são, nem vou qualificar. Nós temos um país que precisamos de reorganizar e de pôr, de facto, ao serviço dos portugueses, para que os portuguesinhos passem a ter dinheiro para comprar jornais, Isso é importante. passem a ter dinheiro para comprar livros. E, portanto, não estarmos Poder a de acusar os compra, portugueses poder de porque não leem, porque não compram, tal. É preciso ver que uma família também tem que fazer contas, não é? E os jornais, Claro que quem sim, lê claro os que jornais todos os dias sabe que chega ao fim do mês e gasta algum Não me dinheiro. choca que essas coisas sejam É pensadas verdade. com algum tempo de Agora, antecedência. eu não tenho nada contra isso. Os partidos, obviamente, têm os seus posicionamentos, acham que já é tempo, pronto, será a ideia deles. Eu estou a falar enquanto português, normal, portanto, fora dos âmbitos partidários. Acho que, de facto, é sadíssimo. Mas a Ana falou no Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio
antecipou-se, foi uma estratégia dele pessoal, criou um problema ao PS na altura, porque se antecipou ao PS e não deixou o PS pensar e escolher o candidato que queria apresentar. E é o que eu penso que o António José Seguro vai fazer agora. Já que estamos a falar tão antecipadamente das eleições, eu direi que, na minha opinião, o António José Seguro é capaz de fazer agora o que o Jorge Sampaio Fez Jorge Sampaio e reduzir a margem de manobra aos outros todos, não é? Nomeadamente ao PS. Né? Porque no PS Ou então será mais... há grandes divergências no PS em relação... Mais uma candidatura ao estilo Manuel Alegre ou Maria E há uma grande resistência. Maria de Belém. E há fortes resistências Ana Gomes. ao próprio Seguro dentro do Partido Socialista. Não é? Já há tradição também. E eu estou convencido que ele vai avançar. Ou ele é apoiado e sendo o apoio, vai avançar por ele. Pareceu estar apoiado, não sei. Eu acho que está... Não sei. Pareceu estar apoiado. Leste o Expresso, não está. Eu acho que não está assim tão desconfortável. Não, ele não está desconfortável. Vai ficar Nós podemos discutir, porque a Ana Marta diz que não é cedo, portanto podemos estar a discutir isto aqui. Não é? É assim, O João diz que é cedo, mas o João tem que... Se começar a ouvir falar e especular alguns nomes, não me choca. Mas seja do Partido Socialista, seja de que partido for. Parece que acho que as pessoas devem... Caminhos vão dar ao Almirante. Acho que as pessoas devem-se ir posicionando, ir definindo estratégias, e acho que isso é compatível com a questão das autárquicas. Como eu disse, não me choque e não acho que seja por isso que vai correr ao melhor ou pior o país, Seria... maior ou menor poder de compra. Ana Marta, seria um bom candidato apoiado pelo PS, o Almirante Gouveia Melo? O PS tem um conjunto de figuras que todos eles ou elas podem Eu não te vou perguntar qual seria aquele teu também preferido. não o irei fazer neste momento. Até porque acho que deve haver a oportunidade de perceber melhor o que é que cada um deles poderá contribuir. Portanto, não vou estar a fazer isso agora só porque acho que a cara de A é mais simpática que a cara de B. Não estamos a falar nisto, estamos a falar de competências. Mas não é? permitam-me apenas Eu sei que tu não fazes a análise pela cara. Mas permitam-me não é? apenas dizer, e não façam daí nenhuma leitura, que quando me tornei militante do Partido Socialista, isto é só uma curiosidade. Já foi há uns séculos, não é? Não foi assim há tanto tempo, mas já foi há algum tempo. Eu tive ainda meia dúzia de anos que não era militante, acompanhava o partido, era simpatizante, como se costuma dizer. E tornei-me militante por vontade própria em outubro de 2010. Que coincidiu precisamente com a inauguração de umas obras de fundo que se fizeram aqui na sede do Partido Socialista em Ovar. E, na altura, o António José Seguro veio aqui, Ovar era o secretário-geral. Muito simpático. Esteve aqui presente, depois fomos para Aveiro, foi das mãos dele que recebi lá está, uma espécie de um emblema por ter-me tornado militante e vou ser franca, é uma pessoa extremamente simples e afável. Entretanto, depois foi para a sombra por motivos que toda a gente sabe quais são. É uma boa definição. E porque de facto puseram na sombra. E porque de facto ele não teve o espírito combativo que outros tiveram e que mereceram avançar, mas acho que sim, acho que até poderá ser uma boa altura para ele e para este papel, porque não? Era esta a partilha que queria fazer. Esta é uma boa pergunta, porque não é? João, bem, e à direita também, assim... Chamar-lhe espírito combativo, eu falo em ética, ou falta dela, que foi o que aconteceu com o afastamento do António José Seguro, que tinha sido eleito. Mas isso acontece em todos os partidos, sim, não é só O no facto de acontecer, sim, mas estamos a falar neste, não é? Mas havia pessoas que nós sabemos quem são e quem muito o João estima, fez muita questão de frisar. Eu estimo o país. E cá há cerca de meio dúzia de dias assumiu um cargo de grande preponderância a nível europeu, obviamente que reuniu um conjunto de meios que lhe permitiram avançar, e eu não vejo nada contra isso, porque realmente naquela altura, naquele contexto, era a pessoa que estava mais bem encaminhado para ser o secretário-geral. Portanto... Ok. Pronto. O João não diz mais nada, é isso? Não vale a pena. Vamos sair desta... O que eu de facto acho, e repito, e acho que realmente enfim, nós vamos ter umas eleições autárquicas que são importantes, porque... No contexto atual vão ser importantes. Vão ser muito importantes, que vão ser umas eleições que ao fim e ao cabo é o exercício da democracia levado, digamos assim, ao seu ponto mais capilar,
um território. E, portanto, o que eu acho de facto é que é importante, quer dizer, estarmos já a pensar numa eleição que vem a seguir, que vem depois desta, que é importantíssima e que está, ainda assim, há quase um ano de distância. Mas aí nas autárquicas já tem que haver definições. Sim, eu acho que aí sim, para essas é bom E antes começa, até, e até é bom antes. que comece a haver Até. clarificação para as pessoas poderem, enfim, tomar conhecimento das pessoas. E ver trabalho depois para daquilo perceber quem elas é que. propõem, Claro, e as suas o que fizeram, propostas. como Exatamente. fizeram por aí fora. Sem dúvida que sim. Agora, de facto, o que eu acho é que quando nós falamos a nível dos partidos, mas não a nível local, a nível dos partidos, as cúpulas dos partidos, eu acho que... Mas tem que trabalhar as questões do. As questões nacionais, porque não se vê-se, digamos, a energia dos partidos ser Achas que estão a desgastar com isso, nesse sentido? João, eu acho os partidos estão a desgastar com esta questão. Não é com isso, é com muito menos do que isso, com coisas ainda menos importantes do que isso. É com guerrinhas de alecrim e manjerona, que eu volto a dizer, que é no Parlamento, porque no Parlamento há uma quesilha entre o líder do partido A com o líder do partido B e passa-se meia semana a falar aquilo. E depois o outro responde e não sei, e depois um partido abandona, o outro partido insulta o outro. E é mais meia semana nos mídias a falar daquilo. E andamos nisto. Mas andamos nisto de uma forma sistemática. Nós andamos, enfim, não vou dizer escândalo, mas andamos de acontecimento em acontecimento. Acontecimentos absolutamente estéreis para aquilo que o país precisa, que é de facto que alguém pegue num país, defina regras, defina estratégias, defina um modelo de crescimento económico que nos conduza a algo de melhor do que aquilo que somos hoje. E que possamos, ao fim daquele tempo pré-definido, fazermos a avaliação do que foi feito, o que é que esteve mal, o que é que esteve bem, o que é que tem que ser corrigido e o que é que tem que ser abandonado e alterado. É assim que os Pergunto, João, tem havido menos casos e casinhos, ultimamente? Ou continua? casinhos onde Na governação? Sim, na governação tem havido menos casos e casinhos, embora eu acho que, de facto, a incapacidade mantém-se. É visível. É visível. A incapacidade é visível e, portanto, sou sincero, esperava mais assim como esperei mais do atual líder do PS enquanto governante. Aliás, disse aqui... E como líder da oposição? Que lhe dava o benefício da dúvida depois, enquanto governante, enfim, desiludiu. Era o homem que fazia, mas não fez. E, aliás, destruiu muita coisa. Mas, enfim, voltando agora ao atual, acho que o atual governo está a mostrar incapacidade em resolver aqueles problemas que tanto criticou, está a mostrar incapacidade, nomeadamente naqueles aspectos que já eram e continuam a ser fundamentais, como a educação, como a saúde, A justiça, a segurança, a capacidade de resolver os problemas da segurança, embora aí tenha havido, digamos, aí tenha havido um pontapé de saída, que foi o aumento da Polícia Judiciária, que depois despoltou toda uma avalanche reivindicativa. Nós vamos ter de interromper, João. Ok, muito bem. Nós vamos interromper e depois não te esqueças desse raciocínio, está bem? Se te esqueceres... Sim, retomamos por outro, não tem problema, não é grave. No nosso auditório nós estaremos de volta daqui a pouco. Até já. Achas que percebes de música? Queremos ver isso. Que música é esta? Fica atento ao programa da manhã. Que música é esta? Pais de Ló há muitos, mas o de Ovar é especial. A Associação de Produtores do Pão de Ló de Ovar recomenda: procure a bandeirola que garante que o compra num estabelecimento certificado. Em Ovar, Pão de Ló de Ovar Cruz, na rua Júlio Diniz, 53. Reservas pelo 256-587-617. AVFM 23 horas. Rádio Global, de âmbito local. Fui à Car 7 e comprei o carro ideal para toda a família. Estou tão feliz. Até 31 de dezembro, faça como a Maria e aproveite a Feira de Natal Car 7. Mais de 300 viaturas multimarca em exposição. Descontos até 8.000 euros
e saia de depósito cheio. Ligue 913-203-600, aponte para carset.pt ou passe no lugar da Pardala, em Ovar, à face da Nacional 109. E ainda podem ganhar um iPhone 16 Pro. O Vida Ovar é muito mais que um centro comercial e a paragem obrigatória na quadra natalícia. Temos as lojas e as marcas que procura, num espaço com ambiente festivo e familiar, com amplo estacionamento. No dia 14, não perca o concerto de Natal pela Banda Sinfónica de Ovar. Venha fazer parte da nossa vida, do nosso Natal. A Clínica Médica Bjork já realiza análises clínicas em parceria com a Unilabs. De terça a sábado, entre as 7h30 e as 11 horas, sem necessidade de marcação. Aproveite a campanha até 31 de dezembro. A Bjork oferece o pequeno almoço. Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Antena Vareira 98.7. Ovar no ar. Carlos Nuno Granja. Na sequência Ora, estamos de volta para mais a segunda hora, para mais uma hora e a segunda hora do nosso programa. Sobre tudo e sobre nada, estávamos aqui a conversar relaxadamente, não é? Já ficávamos aqui, está ao final do dia de trabalho. Embalados a falar. Mas é um gosto estar aqui nos estúdios da AVFM. Para a segunda hora, o nosso programa sobre tudo e sobre nada, que vai das 22 às 24. Aqui em direto nos estúdios, na AVFM. Podem acompanhar-nos 98.7, frequência modulada, ou então sintonizar ou aceder à página da rádio www.radioavfm.net, ou então aceder aos nossos conteúdos na página do Facebook. Agora está a passar o nosso programa em live streaming, e podem também aceder aos nossos podcasts na nossa página ou então na página do YouTube da AVFM. Estamos com Ana Marta Matos e com João Barreira. Mais uma vez, obrigado aos dois por se disponibilizarem para pertencerem a este belíssimo painel de Sobre Tudo e Sobre Nada. 5 duplas de convidados residentes. Hoje é a emissão número 184. Estamos a chegar aos 200. A chegar aos 200 e 6 anos no ar. 6 anos, com algumas interrupções aqui, mas o programa sempre em continuidade. Não parou. Mesmo durante a pandemia. Sim. Desistiu. Sim. Portanto, 6 anos em 2025 são 7 anos no ar. Portanto, temos que celebrar isto, não é? Temos que celebrar. Já vai tendo um historial. Já vai ter um historial, é verdade. 200, podíamos já ter chegado aos 200, já ultrapassado, mas também nós chegamos aqui ao final do dia de trabalho, com todo o gosto, mas às vezes temos as nossas indisponibilidades. Também acontecem. Muito obrigado, Ana Marta. João, tive de cortar o raciocínio. Eu estava só a dizer, estávamos a falar, enfim, estávamos a falar, digamos, no desempenho do atual governo, enfim, que na minha opinião não tinha resolvido os principais problemas que tinham advindo do anterior. E ainda acreditas que venham a resolver, ou achas que também... Já estou sinceramente a perder a esperança, porque não vejo de facto... Enfim. Não vejo solução à vista. Enfim, está o barco à deriva. Eu quero ser otimista, quero acreditar que sim, mas, enfim, não sei. E como é que vês o líder da oposição? Achas que está melhor, o desempenho mais
adequada à função? Eu sinceramente continuo a ver. E que será alternativa ou não? Ou nem por isso? Na tua opinião. Ana Marta, claro que eu sou sinceramente acho que não. Acho que o PS, na minha opinião, eu se fosse, digamos assim, militante do PS, defenderia um outro líder. Um outro líder mais... acutilante. Até porque o Pedro Nuno é acutilante. Sim, é acutilante, mas depois mostrou que a acutilância é uma acutilância aparente, é uma acutilância que depois não se reverte, não desemboca em ações firmes, ações concretas. E era preciso que isso tivesse acontecido, nomeadamente... A sua posição perante o orçamento, achas que foi adequada ou deixar passar o orçamento? Pois, isso fez parte também de uma estratégia que era evitar uma situação de crise que levasse a eleições, não é? Que não interessava ao Partido Socialista. Não interessava atualmente ao Partido Socialista. ele não lhe E interessa. Não interessava ao Partido, não interessava, não é? Portanto, ainda não é agora, ainda não é Estamos em agora. plena Não chegou o discussão do momento. PRR e haver uma crise política para Sim, também. piorar. Também. Ainda não é o momento. Mas o que nós continuamos a ver, correr. independentemente, e o orçamento, digamos, na votação e na discussão do orçamento, isso também foi visível. Mas não só nessa discussão e aprovação, o que nós vemos é, mais uma vez, um jogo de atira o Chega para o colo Jogo político. do PSD, atira o Chega para o colo do PS atira o Chega para o colo do PSD. E andamos nisto. Agora diz novamente. O PSD atira o Chega para o colo do PS e o PS atira o Chega para o colo do PSD. E o Chega atira o PS. E o Chega atira o PS e o PSD um contra o outro. Exatamente. Portanto, resumindo e concluindo, estava aqui o cenário político deste é esta baralhada mesmo. Isto é como um baralho de cada, vamos embaralhando, tal, e a política nacional é esta. Portanto, muito mais do que... resolver o problema das pessoas. E pensarem, de facto, e aliás, a discussão do Parlamento foi muito isto. Não é? Até em certa altura eu achei quase chocante falar-se tão pouco do orçamento e tanto destas jogadas dos apoia, não apoia, e colou-se e não se colou, e são feitos e não sei quantos. Quer dizer, isto passou a ser, digamos assim, a mensagem preponderante de quem ouviu os debates da Assembleia da República acerca da alegada discussão e aprovação ou não do orçamento. A especialidade. Pronto. Portanto, mais uma vez, continuo. Eu estou à espera, sinceramente. Eu e acho que muitos portugueses também. E acho até que muitos portugueses que votam no Chega estão à espera disso para deixar de votar no Chega. Estão à espera de quê? Estão à espera que os partidos do arco da governação passem a, digamos, a ter uma praxis, não só uma retórica, mas também uma praxis, muito mais voltada para a efetiva resolução dos problemas do país do que para se posicionarem o melhor possível face às eleições futuras. Enquanto houver esta preocupação, digamos, quase obsessiva, de ostracizar, de pôr o odioso em cima do outro, para que nós possamos emergir, para que nós possamos posicionar-nos melhor, digamos assim, nos blocos de partida para a corrida eleitoral. Enquanto esta preocupação se sobrepuser àquilo que realmente, se calhar, dá menos votos, mas se calhar é o que é o mais importante para o país, enquanto for isso, sinceramente, há um desencanto com a política, não é? Uhum. Depois não se podem admirar que, de duas uma, ou a abstenção é enormíssima, ou chega só muito. Na minha opinião, é o desenlace inevitável deste tipo de politiquices que se vem levando a cabo no Parlamento. Ana Marta, concordas com esta visão do João? Não, a visão do João, compreendo-a. Até criava aqui uma visão do João, já não é o balão do João, é a visão do João. Compreendo a visão do João na medida que eu, cidadã portuguesa, independentemente de qualquer filiação partidária, também me sinto bastante descontente com a performance deste Olha, governo. finalmente de acordo. E, portanto, compreendo muito bem. que ele se sinta insatisfeito que este governo, relativamente ao qual ele se calhar particularmente criou tanta expectativa, não é? Este governo de direita, que viesse resolver os problemas estruturais. Eu própria também depositei alguma fé nisso e vejo que as coisas estão piores do que aquilo que muitos diziam que estavam. Portanto, várias pastas, estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do caso da saúde, questões como o INEM, não vejo aqui
vejo aqui, estão muito aquém daquilo que se calhar foi apregoado. E isso é preocupante. E como é que tu viste, por exemplo, essa problemática do INEM? É dizer assim, de facto, a questão é muito mais profunda. É falta de investimento do Estado, falta de recursos. Não é só questão de profundidade. Gestão, uma má gestão. Não é só questão de profundidade. Efetivamente tem que haver, e não é só questão também de falta de recursos, porque efetivamente a pasta da saúde absorve uma grande parte do orçamento. Mas o governo veio logo anunciar a compra de ambulâncias. Mas a gestão propriamente dita é fundamental. E não é só com o INEM, é com o INEM, é com os hospitais. Ainda ouvi agora recentemente falar de uma manifestação contra a reabertura das urgências no Hospital do Ovar. Fiquei apreensiva, portanto, quando achava que este governo de direita iria precisamente alcançar o contrário, portanto, obviamente que sinto-me insatisfeita e nessa medida compreendo e estou solidária com a insatisfação do João relativamente a este executivo. João, e queres acrescentar? Pois, Antes de passarmos já... Não, ainda vamos ter um tempinho aqui para continuar a falar, porque queríamos passar para os destaques, mas ainda vamos ter mais tempo. De facto, é isso que eu de facto vejo com alguma preocupação, não só esta postura dos partidos, mas também as lideranças que eu acho que não são aquilo que, na minha opinião, não são as melhores mesmo para os próprios partidos. E refiro-me tanto a um partido, tanto ao PS quanto ao PSD. Mas achas que há falta de investimento também? Investimento em? Por exemplo, na saúde, nestas questões do INEM, se há uma falta efetiva de investimento ou de olhar para a questão e tentar resolvê-la com o orçamento? Eu acho que mais do que investimento, o investimento tem sido grande, não é? Se é suficiente, se calhar não será o suficiente, não é? Porque nós somos todos do tempo em que tínhamos um problema qualquer e íamos ao hospital. Agora, se temos um problema qualquer, não vamos ao hospital. Telefonamos e, com sorte, somos atendidos, para depois, eventualmente, sermos encaminhados para um hospital que, se calhar, fica a não sei quantos quilómetros da nossa casa. Portanto, o estado que a saúde chegou neste país é este. Foi assim que nós ficámos durante os 8 anos de governação socialista, é assim que nós continuamos com o atual governo sem um vislumbre de uma solução efetiva deste problema, e o que é certo é que aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que tem de facto um fundo muito bom, um fundo muito digamos, de grande utilidade para as pessoas, que é o facto de termos um acesso à saúde gratuito, já não é gratuito, será tendencialmente gratuito, mas quase gratuito, digamos assim, mas só que de facto esse acesso está seriamente posto em causa. É um acesso que é garantido no papel, mas que na prática está seriamente posto em causa, nomeadamente, como vamos ouvindo e lendo, com pessoas que morrem nas salas de espera, em macas, em ambulâncias, enfim, grávidas que têm os filhos nas ambulâncias, portanto. Ou seja, o acesso dito universal e gratuito acaba por, na prática, infelizmente, não ser bem assim. E, de facto, é preciso ponderar tudo isto. Penso que, nomeadamente no caso da saúde, está aprovado, e está aprovado com as intervenções, nomeadamente do governo do António Costa, que se fartou de injetar dinheiro na saúde. Que fazia alarde de dizer que tinha investido muito mais na saúde do que os governos anteriores. Mas uma coisa é certa, os problemas foram-se acumulando e foram-se agravando. Portanto, penso que será muito mais uma questão de gestão, de boa gestão, de estudo daquilo que está a funcionar mal e de apontar de soluções, de apontar de caminhos para resolver e para mitigar ou eliminar aquilo que está a prejudicar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e otimizar e criar até novas soluções para que possamos sair desta situação, que penso que é muito mais isto do que propriamente um injetar dinheiro. Porque o injetar dinheiro de forma sistemática está provado, tem vindo a ser provado na prática que o que é que tem acontecido? Não é só mais dinheiro, vai exaurindo, digamos assim, as finanças do país, porque é muito dinheiro, e os problemas mantêm-se. E até, em maior parte das vezes, agravam-se. Já é para perceber porquê também. É preciso porquê. Exatamente. É preciso perceber porquê. Mas é preciso, uma vez por todas, deixarmos de pensar em jogadas de partidarices no Parlamento e começarmos a pensar em resolver estes problemas a sério.
E quando digo problemas do país, olha, este é um deles, e é se calhar um dos principais. Não é? Porque é que os grandes partidos até não formam uma comissão conjunta de vamos criar aqui uma comissão de especialistas, mas especialistas do PS, conjuntamente com especialistas do PSD, e vamos estudar um assunto que é um assunto que de facto nos preocupa a todos e que nos aflige a todos. Porque é que não há esta dimensão, eu diria esta dimensão, porque é que somos tão pequeninos que não conseguimos harmonizar este tipo de boas vontades em prol do país? Quando estamos a falar de partidos que deviam ser responsáveis. Não é? Deviam ter uma postura responsável para o país. Deixarem-se de acusar de apontar o dedo um ao outro. Essas conflitualidades. Quase como os miúdos na escola, foste tu num apontar fiel, o dedo foste tu num e fiel. deixar ser um desígnio comum. Não é? Brincadeiras, entre aspas, e pensarmos no facto daquilo que é importante. Porque há bons técnicos, há bons quadros no PSD, há bons quadros no PS. Porque é que eles se degladiam em vez de juntarem esforços e unirem capacidades e inteligências? Sim, é o tal desígnio nacional. E competências para, de facto, começarem a resolver um problema e outro, e outro, e outro. Isso, de facto, credibilizaria a política. E já por estar a falar em credibilizar, para credibilizar a justiça, em 2024 faz 10 anos desde a detenção de José Sócrates, foi também em novembro de 2014. A relação manda Sócrates para julgamento, ele fez uma conferência de imprensa. Como é que acompanharam ao longo destes 10 anos, Ana Marta, este processo? Eu confesso que... Ou como é que o veem tirando aquilo que é, portanto, divulgado pela comunicação social, acabei por não criar tanto ênfase em relação a esse julgamento, porque terá o seu desfecho, e depois de haver o desfecho final, de esgotadas todas as instâncias... Finalmente, não é? Esgotadas todas as instâncias, mas esse não será o único julgamento que irá levar tempo e irá levar um final finalmente. Existem ainda outros de banqueiros e outras figuras. Por aí fora. Outras figuras que se calhar também tiveram muito impacto a nível nacional, cujos julgamentos também demoraram bastante tempo. Mas sempre quando há esgotadas as instâncias é que realmente devemos fazer tirar ilações daquilo que sucedeu. João, e sobre esta questão? Eu começo por dizer que acho que o processo do José Sócrates começou mal no início, quando de facto ele foi detido nas circunstâncias em que foi. Não é? Portanto, foi apanhado, Foi um espetáculo em direto. Foi apanhado à saída do aeroporto de uma forma absolutamente desnecessária e indigna, que de facto até contraria tudo aquilo que deveria ser a descrição e a adequação e proporcionalidade que o Código do Processo Penal exige. De qualquer das formas, dito isto, depois, enfim, houve uma série de demarches, vieram os factos, foram sendo escrutinados, comportamentos, factos, quase esmiuçados. Foi tudo, esteve preso. Foi tudo muito esmiuçado, ele esteve preso, sim. Mas, de facto, é uma situação que eu acho que deve rapidamente chegar. Já devia ter chegado ao julgamento, deviam-se ter esclarecido as situações e, de facto, haver uma condenação, ou não, do José Sócrates. Agora, o que, de facto, agora me vai chocando a mim, e eu acho que deve chocar toda a gente, é a desfaçatez com que o José Sócrates vem para a comunicação social, disparar em todas as direções. Portanto, ele é também tentando descredibilizar a justiça. O impoluto no meio disto tudo. Portanto, os juízes são todos uns homens, enfim, que pouco credíveis, não fazem, portanto, a justiça em Portugal funciona, está tudo mal, está tudo errado. Portanto, ele e aquilo que os advogados dele lhe vão dizendo para ele dizer é que de facto está certo, e portanto há aqui toda uma desfaçatez, desde publicação de depoimentos, enfim, há uma série de situações que são de facto chocantes e não deviam acontecer. Dá uma ideia que o Sr. José Sócrates viu um bocadinho fora da realidade, porque de facto na situação em que ele está impunha-se muito mais descrição, impunha-se que ele aguardasse com serenidade o julgamento e depois no sítio próprio e não na comunicação social defendesse, portanto, apresentasse as suas armas, a sua defesa, a sua legítima defesa com os seus representantes e pudesse então, eventualmente, provar a sua inocência, se fosse caso disso. Agora, andar a dar espetáculos na comunicação social, convocando conferências de imprensa para dizer o que diz, enfim, não quero sequer qualificar isso.
ainda mais um senhor, não é, que independentemente do que tenha feito de ilícito, com base, enfim, nos indícios de corrupção que se irão ou não confirmar, não podemos esquecer que foi um senhor que conduziu o país à bancarrota, não é? Conduziu o país a uma situação em que não tinha sequer dinheiro para pagar aos funcionários públicos no mês seguinte. E tiveram que ir à pressa chamar a Troika para para salvar as finanças do país. Portanto, isso eu não me esqueço, isso marcou-me enquanto português, eu não posso esquecer nunca isso. De resto, as situações de corrupção ou não devem ser dirimidas no local próprio e espero eu, com muito mais celeridade daqui para a frente, e que se chegue a uma conclusão judicial para o caso. Nós estávamos a falar aqui há pouco desta guerra comercial. Não falámos? Entre os Estados Unidos e a Estava a falar China. dos Estados Unidos e a China. E não sei se sabem qual é neste momento a empresa mais valiosa do mundo. É é a Nvidia, que se dedica, é uma indústria dos chips. Estamos a falar ultrapassou a Apple e atingiu o valor astronómico de 3,43 bilhões de dólares em bolsa. E já estamos aqui nesta indústria dos chips, uma guerra já latente entre Estados Unidos e China, isto também coincide com a derrocada da Intel. Eu não sei se são apreciadores, Ana Marta e João, da inteligência artificial, mas nós estamos efetivamente já neste mundo da inteligência artificial. Ela está aí. Quer dizer, ela já estava, embora noutros contextos, até dos anos 80. Basta vermos a forma como lidamos com os telemóveis. Mas como é que vem a inteligência artificial? Agora, por exemplo, também lançando e olhando para o Elon Musk, esta administração de Trump está muito... Não se pode acusar o Trump de não ser também o visionário a esse aspecto, ao nível económico. Porque de facto, ele quer dar sempre passos mais além, enquanto os outros ficam para trás. E ele está a projetar, de facto, esta guerra comercial com a China e vai ser, esperemos que não fiquemos nós como peões no meio, e provavelmente é isso que vai acontecer. Estou a falar da Europa, não é? Sim. E, por exemplo, a Tesla lançou o Optimus, não sei se tinham também conhecimento disso, um humanoide robótico preparado para executar tarefas cotidianas e que é já um protótipo para uma solução comercial acessível em torno dos $30.000. Portanto, não é nada de... quer dizer... Não se arranja, quer dizer, não é qualquer família que pode pagar $30.000, mas não é nada de extraordinário e inatingível. Portanto, estamos a entrar de facto numa era completamente. Sim. E a tendência é que depois se vá banalizando e que daqui por algum tempo tenhamos, enfim, uns familiares, entre aspas. Daqui a algum tempo já não seremos nós a estar aqui neste programa, serão... Estamos a chegar a casa com esses robôs a fazer o jantar, não é? E a preparar o jantar. Nós, sim. E já estamos a programar para ele à hora tal ter o eu estou aqui a pensar na partilha cama feita e por aí, casa limpa. Estou aqui a pensar na partilha de alguns colegas meus que fizeram comigo recentemente. Um deles até a propósito de fazer um discurso político, que me disse que teria recorrido ao chat GTP e que terá pedido, quero fazer um discurso político sobre determinado tema. E faz isso é o menos. Com ou dois pormenores que podem ser absolutamente ajustados. Tens de dar as indicações e ele faz. E fez aquilo no instante e ele basicamente leu aquilo e a questão da inteligência... Podes escrever um belo poema, não escreves, pedes. A questão da inteligência artificial ainda vai correr muita tinta, como se costuma dizer, mas é um misto de alguma curiosidade e ao mesmo tempo, de certa forma, assusta-me, preocupa-me. Confesso que nunca fui muito dada às novas tecnologias, sempre fui até um bocadinho resistente. Claro que me adequei a elas e reconheço que são uma mais-valia, reconheço obviamente que sim,
Às vezes preferia que se calhar houvesse mais moderação em algumas coisas, mas é o que é e há uma grande necessidade de recorrer às novas tecnologias, mas fico apreensiva relativamente àquelas que são as vantagens da inteligência artificial. Levará o seu tempo para atingir se calhar uma plenitude de quase substituição do ser humano, mas caminham a largos passos para grandes conquistas e isso obviamente deixa-me satisfeita, mas apreensiva. João. Pois, porque apreensivo sim, porque não sabemos, enfim, até onde é que nos vai levar toda esta revolução eletrónica, tecnológica, que está, digamos, a começar a invadir as nossas vidas, lentamente, mas progressivamente, de facto, vamos tendo novidades e cada vez mais, digamos, intrusivas naquilo que é o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia. Mas preocupa-me muito mais, por exemplo, sabermos que uma simples caixinha preta como esta que está aqui ao lado, não é? Tenha poder, ou alguém tenha poder, para, através disto, saber tudo de mim, não é? Saber tudo o que eu faço, inclusive ver o que eu faço, filmar o que eu faço, gravar tudo o que eu digo. E, portanto, haver, digamos, ficheiros mundiais sobre toda a gente, e nomeadamente sobre aquelas pessoas que têm, que alguns países, já são 50, que têm este spyware, o Pegasus, que permite, de facto, que este tipo de espionagem, não é? Que é uma espionagem em que as pessoas deixam de ter a sua privacidade garantida, nem sequer garantida, nem sequer protegida, muito menos garantida, e, portanto, isso de facto preocupa-me. Preocupa-me que haja já 50 países que têm acesso a este tipo de poder, digamos assim, intrusivo naquilo que é a nossa vida. Mas já viste que há pessoas que já começam a partilhar momentos em família dentro da própria casa? Já reparaste nisso? Portanto, os dados também são fornecidos pelas próprias pessoas. Isso já acontece há algum tempo. Isso já há bastante tempo. Não, mas é o que eu estou a dizer. Portanto, estamos a proteger os dados. E há pessoas que até vivem, isso é um modo de vida, de autofinanciarem. Mas isso pode muitas vezes ser um negócio até, não é? E é uma opção. Não estou a falar de um negócio, estou a falar de algo que estamos a partilhar. Sim, mas para toda a gente. Claro, não é? Mas é algo ostensivo, algo deliberado, portanto, algo que eu quero fazer. O que eu quero dizer com isto é que estão a partilhar a sua intimidade. Portanto, estão a abrir, sim. Portanto, a questão dos dados não é? É consentida, de certa forma. É consentido. Ok, muito bem, mas sendo consentida é consentida. Agora, a partir do momento em que entramos numa rede social, já estamos a partilhar os dados com a empresa em si, com milhares de empresas. Nós temos às compras agora a qualquer loja. Qualquer situação. Qualquer loja, sim. agora no Natal, altura das compras. Claro. Já assinam o nosso cartão, já sabes que. Não, e estou a tentar relativizar porque os dados já estão disponíveis. O que é que querem fazer com eles é que é diferente. Isso é outra história. Não é? Sim, e que geralmente não fazem. É o jogo. Nós estamos a jogar um jogo, não é? Por isso já há muito tempo, já há muitos anos deixei de querer cartões. Eu acho curioso. Quando vou a algumas às redes sociais, neste caso só vou a duas, sei que existirão mais, entretanto existe mais. Ainda não tens no TikTok? Não estás no TikTok? Não tenho nada de TikTok. Eu ainda há pouco tu não estavas atento ao que eu estava a dizer, porque eu disse que sou bastante resistente a estas coisas, ter o TikTok. a esta revolução tecnológica, então tive o Facebook tardiamente. O Instagram tardiamente, sei que existe agora uma nova rede social. E vai chegar ao TikTok. É o Twitter. E vai chegar não é o Twitter. É outra? É outra. Então afinal conheces mais do que eu. Uma coisa é conhecer, não significa que tenha que ter. Portanto, sei que isso existe e que tem, sobretudo, mas é do género do Twitter, assim, para deixar lá frases e partilhas de pensamento. E vai chegar ao TikTok, de certeza. Vais fazer uns vídeos no TikTok, sim. Este é o momento em que eu não me tinha rido. Um momento hilariante ao fim. Não, eu estava a falar de discursos, um discurso, foi apresentar ideias. 6 anos depois, uma risada com vontade. Ana Marta no TikTok, com a sua... mas tudo bem. Realmente, Carlos, eu pensava que nestes anos todos que nos conhecemos me conhecias minimamente, mas quem me tiver a ouvir não sei, porque nós não podemos dizer nunca, mas
Apanhou-me sabes. de surpresa porque não é de todo um O Carlos está a puxar por nós. Não, mas não houve. Mas Ó, João, tem que não começar era- a fazer uns vídeos de aconselhamento fiscal sim, porque não tem. como não é preencher por- o seu IRS e obter Exatamente. mais. Quem sabe? Faz o discurso político, ideias, lançar ideias, não é? Ok. Vais Mas preparando. com isto estás-me a tentar desconcentrar, eu já não sei o que é que ia dizer, mas eu ia partilhar uma coisa muito simples, que só tenho 2 redes sociais. Se calhar até já é muito, na verdade, eu começo a achar. No entanto, há uma delas particularmente, que é o Instagram, que tem um efeito muito... O Facebook também o tem, mas tem uma coisa muito curiosa, que é, eu efetivamente no Instagram vejo quase sempre as mesmas coisas. Quando pesquiso alguma coisa, ando ali muito à volta de determinadas situações e procuro obter a parte útil da coisa. E vou dar um exemplo. Eu tenho um cão. E o que é que eu costumo fazer muitas vezes? Eu costumo seguir, portanto, tutores de cães, pessoas que tenham a mesma raça que o meu cão, para perceber como é que eles lidam com esses cães no dia-a-dia. E é extremamente curioso, porque posso até estar lá a meter Já o sem fizeste ir. amigos. Não é isso. Bom. Outra coisa que tu não Por falar realmente... entre os animais. Outra coisa que também não me conheces. Entre os cãezinhos. Não, o que eu acho curioso é que até posso estar algum tempo sem lá ir, que passado alguns dias, quando lá vou, tudo que me parece de pesquisa, quase para me fazer continuar a lá ir, é precisamente relacionado com essas pesquisas pesquisas anteriores. de cães, de coisas Sim. ligadas. Pois, isso por- faz parte, E então é assim. parece todo um conjunto de coisas que até se eu quiser procurar algo diferente naquele dia, dificilmente irá acontecer, porque o próprio Instagram, o que me despeja é aquilo que ele considerou que eu pesquisei mais. Porque o algoritmo já encaminhou Pois, para ali. é como no YouTube, eu ouço um determinado conjunto de músicas, agora até é bom, porque as músicas que depois eu vou ao YouTube para selecionar, ele já percebeu que Já eu gosto são- daquele conjunto já de sabe músicas, qual é o teu quadro eu já de nem ele- o teu tenho, quadro eu de já nem eleição. tenho que procurar as músicas, elas já Já. estão lá. Pronto, essa parte é uma vantagem. Não sei se algum dia tinhas-te apercebido, mas eu vou... Ela está muito mais à frente que eu. eu- Afinal isto já não tinha é percebido. muito Também eu ligado. sou ainda menos utente, digamos assim, utilizador. Mas tentar Eu tenho só uma rede apanhar social, esta não parte tenho- útil que... Ou melhor, tenho lá outra, mas nunca lá está lá só. A outra qual é? O Instagram está lá. Ah, mas também nunca tem lá entro, Instagram. mas nunca, não sei. Portanto, é o Facebook. Agora, de facto, isso já reparei há muito tempo, que de facto o algoritmo vai nos reproduzindo, vai nos disponibilizando aquilo que nós vamos mostrando, os interesses que nós vamos demonstrando. E depois corre-se o risco de ficar ali no círculo vicioso. É. Não se sai dali. Quer dizer, depois verdade. queremos outra coisa e temos mais dificuldade, Sim, porque sim, vamos sim, sempre sim. propondo Isso é um bocadinho aquilo que nós assustador. já vamos vendo ao longo Certo. de algum tempo. Por acaso é uma coisa relativamente inofensiva, ou seja, que Sim. até acabo sempre por ter interesse em acompanhar, mas acaba por ser um bocadinho assustador, porque realmente isto está feito de uma Fecha, maneira fecha o círculo. para nos bloquear, por assim dizer. Fecha o círculo. Olha, já agora, já que estamos Por nisto isso é da que é importante inteligência. ler. Exato. Nisto Para da furar, inteligência. Libertar. ler para furar este Para libertar. este ciclo das é como redes se sociais. Nós estivéssemos estamos- a ser pressionados. Já não é? que estamos a falar da inteligência artificial, não sei se sabia, mas a Samsung tornou-se pioneira, a Samsung, na inteligência artificial em português de Portugal. Portanto, é a única marca de smartphones que oferece serviços de tradução simultânea, notas e resumos na nossa língua. Portanto, se forem a qualquer lado, já sabem, Basta levar o smartphone Samsung. da Samsung que... Para que não é. E Eu também observei isso há pouco tempo, em França precisamente, até eram Eles chineses, fazem eram logo- chineses, é engraçado, os chineses, foi o telemóvel para o Eu já vi- funcionário do café a ouvir Eu a tradução, não vi ao vivo, mas já é vi engraçado. vídeos. Isto já ninguém vai onde aprender estás a língua falar nenhuma. E o telemóvel já está automaticamente a traduzir tudo isto. Já ninguém vai falar. Já não precisas de ir lá ao Não tradutor. sabias, já. Ana Marta? Pois é, está aí basta tudo. falar e Eu nunca utilizei, Falas nunca e utilizei aquilo essa para fora. funcionalidade. Sei que Falas para o existe o telemóvel, tradutor, mas... imagina que tu és russa, vamos imaginar. Estás Eu sou na português. Polónia ou Eu estou a falar na português Alemanha? contigo
e o telemóvel está a traduzir Pronto, automaticamente. lá está, são aquelas funcionalidades que até podem ser Facilita interessantes, a comunicação, não é? mas depois há todo um conjunto de coisas, um lado Desde que as pessoas não obscuro. deixem de aprender línguas, por exemplo. Pronto, Não é? é Se for, verdade. agora não vamos É aprender porque temos aqui verdade, isto e tal. lá está. E, Modismo. Vamos, E a o construção- equilíbrio, é o e a equilíbrio. construção da própria língua, portanto há toda uma facilidade e ao mesmo tempo um lado obscuro que se calhar Sim, mas neste aspecto até facilita, não é? Porque o chinês a vem à título Alemanha, não imediato, está. sim. A título pronto. imediato, sim. E portanto, mas é a Samsung que já tem os smartphones, portanto, Preparados para... já sabem, em português de Portugal. Vamos aos destaques. Não sei se vieram preparados. Sim. A Ana Marta Eu posso veio fazer e não aqui. tem cábula. Por acaso Ela já tenho, tem. mas por Ah, acaso tem? também tenho presente na minha Ah, cabeça, pronto, a partir então não vou vai, utilizar então. a cábula. Portanto, vou aqui enumerar aqui um conjunto de situações e partilhar com quem está a ouvir-nos. Hoje comemora-se, entre aspas, não é comemora-se, mas está sinalizado como o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Curiosamente, eu própria não sabia que existia um dia associado a este efeméride. tema. Dizer também que a nível local tivemos aqui um conjunto de iniciativas, vou enumerar algumas, no passado dia 30 de novembro e agora dia 7 de dezembro, o aniversário das nossas centenárias e bicentenárias bandas filarmónicas, Banda Boa União e da Banda Filarmónica Ovarense. Dizer que ontem houve também uma iniciativa muito interessante à qual eu estive presente e que vi que também estavas lá, Eu? que foi a Na apresentação da revista no Museu Dunas, Júlio Diniz, sim. mais uma edição, portanto, com 24ª. uma apresentação e uma representação teatral de Florabella Espanca por parte da Companhia de Teatro Contacto. E fazer referência que um dos artigos que consta nessa revista, da revista Dunas, da edição deste ano, não obstante o Carlos Granja ter escrito também e ter dado o seu contributo, uma das referências é efetivamente o papel da mulher na escrita de Júlio Diniz. Portanto, há ali um dos temas que é aflorado e que me despertou muito interesse. E que é a dissertação de mestrado, se tiveres curiosidade. O papel da mulher na escrita de Júlio Diniz. Muito interessante, João. Se tiveres essa revista Dunas, acho que vai gostar. E outra situação que também me chamou muita atenção é o facto de ser feito ali um apanhado histórico da minha freguesia, da freguesia de São Vicente Pereira José. E obviamente quando isso levou-me logo também a ir lá, que ia ter acesso a esta edição, a revista Dunas, que é disponibilizada no Museu Júlio Diniz em Ovar. Já agora, ias continuar a falar da revista? Se quiseres complementar. Não, só queria acrescentar, Sim. porque tem lá o artigo da saudosa Maria Almeida Soares, Sim, que faleceu este ano. Portanto, exatamente. e serviu também para homenagem a tudo o que ela É fez verdade, e representou e também. agradeço para por teres complementado, porque essa referência é bastante importante. Aliás, estavam lá familiares dela Sim, que também o acabaram filho e o marido. por receber ali uma lembrança, portanto, simbólica a propósito dessa situação. Curiosamente, no Museu Júlio Diniz tem uma exposição de pintura também de figuras femininas emblemáticas, muito interessante, e que também recomendo a ser visitada. Está a decorrer portanto, nós estamos em época de Natal, obviamente que a cidade acolheu aqui algumas iniciativas e bem, aproveito para apelar a quem nos estiver a ouvir para recorrer ao nosso comércio local, portanto, nesta época natalícia que tanto ajudará os nossos comerciantes. Dizer também que tivemos agora recentemente também um excelente resultado da parte das nossas navegadoras, da nossa seleção feminina, e em particular destaque a Andreia Norton, daqui do Furadouro. Com isto dizer também que haverá um concerto, creio que é alusivo a Beethoven, no dia 21 de dezembro, no Centro de Arte em Ovar, portanto, que conto ir ver. E por fim... É um sábado. E por fim, já sei qual era a referência que também estava com receio de me esquecer. Portanto, o fecho desta edição também das Shortcuts, que entretanto decorreu, com a passagem de uma longa-metragem, que é o filme de O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, que foi premiado em Veneza. Fui ver, esta sala estava esgotadíssima. João, também tenho a certeza que vai gostar de ver o filme. Muito bom. Um filme muito intenso, é poético. E, portanto,
está de parabéns em termos culturais. Há aqui um conjunto de coisas muito interessantes que são disponibilizadas e, portanto, como nós temos que quando é bom, efetivamente devemos reconhecer que as coisas estão bem feitas e partilhá-las. Olha, deixa-me dizer-te que eu sou leitor da revista Dunas desde a sua primeira edição. Do tempo do Dr. Armando França. Exatamente. Bem, haja que levou este desígnio para a frente. E às apresentações, e eu olhava para aquilo e, portanto, tinha 25 anos, foi a primeira vez que participei na revista Dunas. E eu com 25 anos também imaginava, olha, pá, se calhar um dia destes, Vou escrever aqui. vou ter aqui um artigo, pronto, foi este ano. Aí cheguei. Aí cheguei. Eu, por acaso, eu, se tivesse feito a minha intervenção, como foi falado lá, Sim, era isso que eu referi. Tu não quiseste falar porque, se bem me recordo, disseste que podias falar muito tempo. Pois ia falar muito tempo, e não querias não levar queria o tempo amassar, às pessoas. não queria amassar. Como vez estive presente. E ouviste bem. E atenta. Eu, por acaso, de facto tenho que reconhecer o Dr. Armando França, na altura Presidente de Câmara, e o Dr. Manuel Oliveira, creio que seria o Vereador da Cultura, e depois mais tarde foi Presidente de Câmara também. Tiveram bastante Foi em 2000, uma visão muito na vanguarda a apostarem neste tipo de iniciativas e de mecanismos em prol da cultura, e devemos ser todos gratos a isso, e creio que o próprio Presidente da Câmara reconheceu isso mesmo. Portanto, claro que sim, as pessoas, assim, tudo o que é bom todos. e que é bem feito deve ser reconhecido. reconhecido. Não é? Claro, não é aqui por questões partidárias que vamos estar. Exatamente. Não é merecedor, não é? João. Já chega a nível nacional. Muito bem. Eu como habitualmente, enfim, a Ana, como habitualmente também já exauriu aqui os agradecimentos. Deixa pouco espaço, não é, João? Deixa pouco, nenhum espaço. É para compensar. Sim, pronto, eu direi como habitualmente os livros que estou a ler, porque neste momento são dois. Um é uma revisitação dos fundamentos da economia, que já há muito tempo que não ia lendo e que está a dar algum prazer reler, relembrar algumas coisas que até estavam já esquecidas, que é do Samuel Salvador, que é um autor que é quase um obrigatório, é mesmo obrigatório para todos os economistas, e o livro chama-se mesmo Economia, 13ª edição, da McGraw-Hill. E estou a ler também, isto agora por uma questão, uma necessidade, enfim, que não sei de onde é que me veio, mas de voltar um bocadinho aos livros, aos romances policiais. Estou a ler mais um livro da Agatha Christie. Que bonito. Que é um crime. E vai. Crime no Expresso Oriente. Crime Expresso do Oriente, Círculo de Leitores, um livro que tenho lá já em casa há bastante tempo, portanto. E então, estás... E estou envolvido. Estou envolvido, que é isso que eu pretendo. Que é o que que se pretende. E, portanto, estou a gostar. Enfim, um livro, de facto, um livro para degustar, digamos assim, um livro para saborear e para me aliar do resto. Das rotinas, não é? Para fugir às redes sociais. É verdade. E outro para revisitar os fundamentos mais elementares da economia, aqueles que deviam Portanto, estar aqui dois um temas esquecidos, é? E assim é gostoso. Estamos a falar de uma ficção e o outro é não ficção, não é? E o outro é completamente não ficção. Eu tenho uma curiosidade em que momento da hora do dia, se o João quiser partilhar, mas é uma curiosidade minha, já era para ter perguntado há mais tempo, já fazemos este programa há tanto tempo. E tens essa curiosidade há mais tempo? Sim, não é de agora, mas que vou colocar então, lá agora. Partilha. Em que momentos do dia o João lê, quantas vezes por semana, e como é que gera esta questão de ler vários livros diferentes ao mesmo tempo? Todas as noites, desde que o sono não me atrai sono. Então, durante o dia, por norma, não E ao fim de semana, por isso é que eu não estou nesses eventos a ler. E como é que vais? Ou o Expresso, ou vais gerindo os vários livros diferentes que está a ler ao mesmo tempo? Precisamente porque é assim, nestes casos eles são completamente diferentes, não é? Mas qual é? Eu leio, chega a uma altura em que naturalmente me apetece saltar para o outro. Pode acontecer ler dois livros diferentes no mesmo... Sim. E eu não sei se... Enfim, falo por mim, não é? Cada leitor é um leitor. Acontece muitas vezes mesmo, e gosto de estar a ler dois, acho que dois, simultaneamente. Porque quando estou um bocadinho... Se pode dizer assim... Depende do estado de espírito. Depende do estado de espírito. Um bocadinho... E eu salto para o outro. Depois volto, regresso. E assim. Eu já leio, preciso de mesa. O quê? Eu para ler preciso de mesa. Precisas de mesa para ler? Ou seja, que eu faço anotações. Não. Eu faço. Eu tenho vários colegas que fazem anotações de todos os livros já que leem, não, metem só leio, post-its. se ler na cama ou no sofá tem que ser colocam post-its com as ideias principais. Livros que é mesmo para
que me não levem a pensar. Sim, sim. Mas é mesmo assim. Eu não faço anotações, mas sublinho e destaco. Palavras, depois, frases, pensamentos. E depois na última página. Ideias. E depois, logo assim na contracapa, na última página, faço uma anotação das páginas que tenho que ir ver, que são importantes. Ok. Mais um asterisco. O que mais me marcaram, não é? Página tal, e vou lá e vejo o que é que está sublinhado naquela página. Ou o que é que está marcado. Enfim, e assim. E eu já consigo ler mais de 2 ao mesmo tempo também. Ao mesmo tempo? Estou a dizer. Sim. Não, o vários 2 é um motivos, número não é estar a ideal, ler. porque realmente eu também já passei por essa situação de me sentir entediada e precisar de mudar e de ler outras coisas ao mesmo tempo, mas tinha essa curiosidade porque o João realmente me faz... E como é que fazes tu? Eu, por norma, só tenho estado sobre um livro. Durante muito tempo utilizava essa técnica, não é técnica, essa tendência de ir lendo 2, mas como acabo durante o dia ter que ler tanta coisa diferente a nível técnico, que ao final do dia, quando leio também é antes de dormir, é mais no sentido de escape e que seja algo para me libertar de toda aquela parte técnica que fui lendo ao longo do dia e pronto, que acaba por ser um bocadinho diferente. Muito bem. Olha, Mas a questão das continuar anotações. A falar, tu estás deliciado. Estamos a das- falar de livros. Não tenho feito anotações com post-its, como sei que muita gente faz e vocês blocos. também fazem, mas por vezes sinalizo, porque eu também tenho aquela coisa de tentar manter o livro quase Isso intacto. eu mantenho. Quase intacto e À parte. uma coisa que eu costumo fazer é colocar sempre o ano na contracapa do livro para saber quando é que o comprei. E se foi oferecido por alguém, colocar o nome da pessoa que me ofereceu. Sim. É uma coisa que gosto de fazer. Pois, eu enfim, se calhar não tenho esse cuidado de deixar o livro intacto, Não, porque eu sublinho a lápis mesmo no próprio livro. Cada leitor é um leitor. Pronto, e faço, lá está as 6 chamadas, depois para a página tal, para ir ver. E tal. Há pessoas que dobram. Os únicos Não, livros que eu tenho Há completamente... tudo. Sim, claro. Os cada um únicos tem a livros sua que eu tenho forma. completamente descangalhados são os códigos da Não, legislação. mas é obrigatório isso. Então, Que as estão mais carrasuradas, uma mais coisa, estão as folhas extremamente gastas. Tens de comprar outro volume. Não, mas, exemplar. Mas isso às vezes não é. não, mas até gosto de os ver assim porque eles têm ali o sumo todo. E se eu for comprar um código novo de legislação, Estás perdida. não é a mesma Estás coisa. quase perdida. Eu Às olho vezes, para as há anotações situações que eu criar- tenho vais e criar para as outro cores sumo. e para isso. Não é que e o outro está trabalhado, o outro está compras trabalhado. outro. Não é? Aquele está é trabalhado. diferente. Tens de dar a ganhar também às editoras. Então. Certo, mas é diferente, porque Vais, quando são os compras primeiros depois, passado códigos... 10 anos já compras outro. quer dizer. O João compreenderá, quando são os primeiros códigos e aqueles que nos acompanharam nas aulas, Esses ficam. são autênticas E esses bíblias. ficam, não podem sair nunca. Esses são autênticas bíblias. Esses ficam. Portanto, não... E depois os outros são. É para Até atualizar. porque lá está, também não precisamos de comprar os códigos. Quer dizer, precisamos, porque a lei vai mudando, não é? Mas também temos na internet, Sim. onde temos lá sítios onde Mas, temos por acaso, os códigos todos, as últimas versões dos códigos todos, de borla. Eu até aí também sou resistente a nível tecnológico. Claro que praticamente me salvaguardo quase sempre da Não parte da consulta da legislação eletrónica, porque essa eu sei que estará mais atualizada e não há margem. O que eu faço, Mas em papel é completamente diferente. sim, o que eu faço muitas vezes é o tal código Bíblia, o tal código do curso. Estou aqui a pensar, por exemplo, no todo Código anotado, Civil está completamente... todo Enfim. pintado a várias cores, não sei quanto, não é? E depois há aquela insegurança, mas será que isto está atualizado? Então vai-se lá ao sítio certo, vai-se buscar o artigo tal e compara-se. É E vê-se, isso. olha, está aqui, falta isto, alterou isto, alterou isto. Ana Marta, a tua música de Natal. A minha música Qual é a de tua Natal. música de Natal? Aquela música de Natal que tu não abdicas de ouvir no teu Natal. Eu gosto muito de ouvir André Bocelli e gosto muito de ouvir músicas de Natal cantadas pelo Nat King Cole. Também gosto do Zé Divo. Portanto, são estes. Isto é que é- Oscila entre os três: Nat King Cole, Aqui o André menu mesmo à Bocelli maneira. e El Divo. E ouves muito no É assim, carro também, pois, São aquelas que realmente me transportam para este para o imaginário espírito de natalício. Natal. Quando ouço a Mariah Carey ou o Last George Christmas, George Michael e do Wham, confesso que já está mais Não. banalizado e não me Já não te diz toca nada. tanto. Não. Oh, isso é uma grande Aquelas canção. que mexem Não? E os Pogues também, aquela é dos Pogues. Não conheces? Esses são muito bons. Agora mas pronto, continua Celta, a música falar. celta. É, Essa é muito dos boa. Essa Pogues, cara. anda no carro.
É? Era Essa eu. andou no carro. Não, mas estas três, Deixa-me ver se E João, e da tua parte? particularmente mexem comigo. Olha, bateste no sítio certo. Pogues. É? Sem dúvida. Eu provavelmente Mas sei qual Pogues há é. muitos anos, eu gosto mesmo daquela música. Aliás, das músicas. Provavelmente Sim, sei os Pogues, os de As Pogues músicas eram... todas, não há quase música nenhuma que eu não gosto naquele CD. São dois, aliás, é um duplo CD. Sim. E é a única ou tens mais? Não, e depois não tenho assim uma preferência especial, gosto daquelas músicas instrumentais de piano ou de saxofone que evocam o Natal. Mesmo sem. o Holy Night. Sem, O Holy sem- Night, em termos de instrumental, também é que eu muito acho bonito, que eu acho saxofone, o que que seja. É, saxofone, Sim. piano, há músicas. Eventualmente com um tenor. Sim. Músicas de facto, muito tocantes. Mas não, no sem, tudo- sem um autor especial. Aquelas mais comerciais, que era aquilo que eu estava a referir, da Mariah Carey, do George Michael, do M, não me. Eu vou ser franca, não me dizem nada. Sim. Acho piada, pronto, ok, associo-me ao espírito, Sim, já mas estão- já não estão me dizem muito nada em bem, termos não. De qualquer Portanto, forma, fiquei curiosa. Não com conheces isso. esses de Pogues? Não? Não. Mas vale a pena. Provavelmente conheço, mas não estou a associar. Pois, se calhar não. Mas É vale, capaz de- vale a pena procurar esse. Não sei se tu gostas, eu estou a falar, não sei se tu... Não, eu adoro essa música. Pronto, Adoro. então somos dois. Oh, aí está Não, ela. ok. Já estou a ver. qual é. Sim, conheço isto, mas não estava a associar por nome. Say another one, and then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about. Este ano não te cansa, Ana Marta? Não te cansou ainda este? Não. Vá lá, ainda bem, Mas se não embala, estávamos aqui. de certa forma embala. Mas tem mais ritmo logo a seguir. Claro, claro. E o que é que representa o Natal para ti? Memórias de família, o de Natal, infância? eu vou ser por aí franca, é o mês que mais. O mês. O Natal não Ou precisa ser época. necessariamente um mês, é uma época. Que me deixa mais te fascina? Gosto muito, porque durante a minha infância fui muito, muito feliz mesmo e sou uma privilegiada nesse aspecto, em termos familiares, porque sempre tive tudo. Do ponto de vista, não me digo material, digo do ponto de vista de me fazerem realmente feliz e cuidarem-me e etc. E com o passar dos anos, como não tenho filhos e como o meu pai faleceu, acaba por não ter a mesma magia, é uma magia mais reduzida, por assim dizer. Mas gosto Sim. muito de Natal, Sim. toca-me imenso. Pois, o Natal faz-me lembrar uma célula locomotiva que eu recebi, que fazia muito barulho e acendia muitas luzes, e é a maior recordação que eu tenho de Natal. De facto, foi uma prenda brutal para mim, foi uma coisa que me transportou para... Senti-me completamente entusiasmado, completamente com uma vontade enorme de só brincar com aquilo. Portanto, o Natal, para mim, ou melhor, aquela marca, para além de tudo, não é? Para além da importância do facto de eu não tive tudo no Natal, nunca tive tudo. Ou melhor, nunca tive tudo o que queria ter, obviamente. Nem Atenção, quando eu digo que tive tudo, não era Sim, tudo sim, que queria o ter, essencial, mas sim. o que tive Tiveste para tudo mim que era foi necessário. tudo. O que tive para mim foi tudo. Sim, Sim. claro. Obviamente que tenho lembranças fabulosas da família alargada, portanto, do Natal, dos primos, dos tios, Dos meus avós também. dos pais, do irmão, toda a família de grandes mesas de Natal, com um ambiente mágico, não é? Com um ambiente mágico que eu espero que todos nós possamos ter lembranças dessas. E de facto é uma altura, digamos, completamente incomparável do ano, penso, Sim. em termos de imaginário, em termos daquilo que nós chamamos da magia de Natal, e portanto são lembranças únicas, são lembranças para a vida, são lembranças que nos trazem à memória pessoas que infelizmente já cá não estão connosco, mas que são marcas indeléveis e que ficam connosco para sempre. É a tal dita nostalgia que eu falei. Ana Marta, se tivesses de deixar inevitável. uma mensagem de Natal para o nosso auditório. Eu gostaria que esta oportunidade que tive, que ainda tenho, de ter saúde e de ter pessoas que eu amo muito perto de mim, e não falo em questões materiais, porque isto parece clichê, mas efetivamente não é o mais importante, e com o passar dos anos nós realmente constatamos que o material não é o mais importante.
Desejar e ansiava muito que houvessem mais pessoas a ter esta oportunidade de terem os mínimos, de terem amor, de terem saúde. Os bens materiais não representam aquilo que realmente nós precisamos. João. Olha, eu faço os votos para que todos, mas mesmo todos, possam ter um Natal em harmonia, em paz e também em alegria. É importante que haja alegria à mesa de Natal, porque tristezas não pagam dívidas, arrependimentos não resolvem problemas e, portanto, nós devemos ser positivos o mais possível e pensar que, de facto, temos que olhar para a frente e temos que, apesar de todas as contrariedades que nos vão sendo apresentadas, tentar ter esperança, sermos positivos e criarmos um ambiente o mais agradável e mais alegre possível para todos os que nos rodeiam, porque isso depois é contagiante. Exato. E desejar que todos tenham muita saúde, que todos tenham umas festas felizes e, se me permitem, mandar daqui um grande abraço para o meu amigo Eurico Jorge, que está a lutar com uma doença pesada e que eu espero que ele, mais uma vez, como sempre venceu tudo o que se meteu na vida, que mais uma vez possa ultrapassar. Muito bem, então vamos despedir. Nós na próxima semana estaremos aqui com outra dupla de convidados e vamos ver se no dia 23 também faremos programa, vamos ver. E 2025 vai chegar e para o nosso programa será provavelmente a marca, vamos chegar desde 2016, 8, quer dizer 7, ou 2018, portanto 6, 7 anos, são 7 anos. As contas. Vamos fazer o 7º ano aqui, que estamos no ar. Este já é lembrar o outro, não é? Vai ser recordado por isso. Não, eu estava a pensar se tinha sido 2018, estava a pensar em 2016. Agora que eu compreendo que vou comemorar. Não foi em 2016, mas em 2018 que começámos o nosso programa aqui, portanto, em 2025 são 7 anos e vamos chegar aos 200, portanto, 2025. Mas ainda vamos ver se ainda, pelo menos para a próxima semana, vamos ter programa. E depois vê-se, e se tiver que ser, regressaremos apenas em janeiro. E é sempre um gosto muito. Para vocês vão regressar depois em 2025. Só para o ano. Portanto, têm que ter calma. Ter calma. Portanto, muito obrigado ao nosso auditório, obrigado aos dois por terem estado presentes aqui. Como habitualmente o programa segue à segunda-feira, das 22 às 24. Quando há uma pausa, acontecerá que depois, numa segunda-feira, vamos aparecer de certeza com toda a força necessária. Votos numa boa semana e na próxima segunda-feira, sim, estaremos aqui com outra dupla de convidados residentes. Muito obrigado pela vossa companhia e então até à próxima segunda-feira. Até lá. Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias, todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. E, essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar. Sobre tudo e sobre nada.